Oi, pessoal, boa tarde. Hoje quem está aqui sou eu, Patrícia do Fast Commerce, e a Patrícia e o Mauro do site Blindado também já estão aqui. Como eu falei há uns minutinhos atrás, a gente está moderando as perguntas, tá? Então eu vou liberando para vocês aos poucos. O áudio, às vezes a gente dá uma cortada, por exemplo, antes de fazer as perguntas, que a gente deixa para o final, só para eu explicar como funciona aqui o sistema para o pessoal do site blindado. E a gente tirou uma foto aqui antes de começar, justamente para não comprometer a conexão de ninguém com o vídeo. Eu vou jogar agora uma questão aqui para vocês de como está o áudio, se todo mundo está ouvindo bem. De repente, quem não está ouvindo muito legal, é bom usar um fone de ouvido que ajuda também. E quem está acostumado a participar das nossas palestras sabe que geralmente são mais ou menos 40 minutos, uma hora de palestra, e no final a gente abre para as perguntas. Então, vou pedir aí para vocês anotarem as dúvidas que vocês tiverem, para mandar para a gente aqui no final, que o Mauro vai responder todas que ele puder aí, dependendo da quantidade de perguntas. Acho que a maioria aqui, pelo que a gente está vendo, ouve claramente. Metade ainda não respondeu. Se vocês puderem responder, pessoal, para a gente finalizar aqui. A gente grava a palestra para quem nunca participou e na semana que vem divulga no blog junto com os slides. Qualquer problema que vocês tiverem com o áudio durante a palestra, é só mandar uma mensagem no chat que eu estou monitorando aqui e qualquer coisa a gente faz a pergunta novamente para que ocorra tudo bem aí durante a palestra. Eu vou compartilhar aqui o resultado da votação com vocês. Acho que todo mundo está ouvindo claramente. A gente já vai começar então. Bom, só falando um pouquinho do Mauro. O Mauro ele é especialista em vulnerabilidade no site blindado. Ele vai falar aí um pouco para vocês hoje sobre o que vocês devem fazer para tornar a loja virtual de vocês mais segura. Lembrando, pessoal, que a gente deixa as perguntas para o final. Só queria agradecer a presença do site blindado e boa palestra, Mauro. Boa tarde a todos, meu nome é Mauro Risonho de Poluição, sobrenome é bem engraçado, Mauro Risonho. Sempre tem alguma piadinha nessa brincadeira, mas eu sou informal e a gente vai mostrar algumas coisas através de metáforas e analogias, porque apesar de ser uma palestra, eu ser um cara técnico, a gente já teve contatos com pessoas de gestão e a gente quer levar nesse tipo de estilo de pronunciamento, né? Então tá aqui. Vamos começar o slide. Aqui tem os contatos, né, do site blindado, tem o site e também tem um pouco do perfil do LinkedIn aí para vocês terem uma noção de algumas outras empresas também, que eu falando como profissional, eu trabalhei em algumas outras empresas também que é do ambiente corporativo e a gente consegue ter as visões corporativa, de médio e de baixo perfil técnico. O importante é que vocês tenham essa iniciação, mesmo uma visão um pouco técnica, mas com um perfil mais de gestão mesmo, né? Esse é o focal da ideia. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, a gente vai dar tempo no final desse webinar, dessa palestra, para que vocês possam se pronunciar. A gente pensa da seguinte maneira, que qualquer pergunta é interessante, né? Desde que tenha envolvimento com o escopo, que é o que a gente vai estar falando. Então, no caso aí, vamos iniciar. Como tornar uma loja virtual mais segura e vender mais. Perfeito. Então temos um cenário aí, né? Eu não vou ficar lendo muito os slides, né? Eu gosto mais de explanar mesmo, mas teve umas métricas de 2012 que 31% dos ataques virtuais miravam nas pequenas e médias empresas, né? Mas aí você se pergunta, por quê? Por que isso ocorre? Por que isso acontece? A gente vai começar a ver nos próximos slides que muitas vezes são ataques estratégicos, muitas vezes são ataques para poder denegrir a imagem de uma empresa, muitas vezes são para obter recursos financeiros ou para obter recursos técnicos, né? Por exemplo, falando no recurso técnico, uma pessoa que tem um computador em casa e tem uma internet de 1 mega, ela não vai conseguir, talvez, realizar o ataque sozinho. Então,
que ela vai tentar fazer? Ela vai tentar ganhar acesso a um site, um e-commerce, um blog, que geralmente fica dentro de um data center. O que é um data center? É falando assim bem simplesmente, é um local onde fica armazenado vários equipamentos e várias estruturas para que sites e outros aplicativos web funcionem de maneira mais rápida, plena, porque a internet lá é muito mais rápida, o poder de processamento é muito mais rápido. Então, o que ocorre? Se um terrorista quiser fazer uma besteira ou qualquer coisa assim, ele não vai usar um revólver 38, ele vai querer um canhão a laser. Então, o que acontece? Com a internet da casa dele, às vezes, sozinho, ele não vai conseguir fazer isso. Mas se ele ganhar acesso a um ambiente grande, corporativo, ou até de médio porte ou de pequeno porte, pela velocidade que tem a internet nesses locais, nesses hosts, VPS, data center, que são os locais onde você armazena e-commerce, plataformas, entre outros, ele vai usar isso para um vetor de ataque e acertar o alvo que ele quer, né? Então, justamente por serem empresas que menos se atentam às questões de segurança, esses são os alvos, né? Então, tipo assim, empresas grandes têm essa necessidade de ter segurança mediante, primeiramente, a normas, né? Acima de tudo, né? Vamos dizer, o marco zero, a imagem da empresa, depois a normas, depois o que eles devem transmitir no seu site, no seu e-commerce, porque às vezes o que passa no seu site, no seu e-commerce, na sua aplicação web, blog, o que seja, o que passa lá de informação é muito mais caro do que a própria estrutura, né? Então, desculpa, eles se utilizam disso para poder acertar seus alvos, né? Beleza. Aí fica uma pergunta no ar. Você conhece os principais problemas de segurança enfrentados pelo mercado de e-commerce? Então, assim, puxa, se eu tivesse a vontade de lançar um e-commerce, a primeira coisa que a gente quer fazer é o quê? É providenciar todos os recursos, né, para que ele esteja rapidamente no ar. Legal, isso é muito interessante. Se a gente fosse para uma loja física, não estou desvirtuando a ideia da loja virtual. Por sinal, ela até é muito mais interessante em muitos aspectos que a loja física. Mas, por exemplo, se a gente tivesse uma loja física, né? O que acontece? Na pressa de se inaugurar a loja, na pressa de colocar o produto para vender, não se colocasse alarme, né? Por um possível assalto, não se colocasse RFID. O que é o RFID? Quando você entra numa loja, tem aquelas gôndolas que se alguém passar com um produto que não pagou, ele dispara um alarme. Então, ou seja, isso daí na vida real é uma forma de segurança também. Câmeras, entre outras coisas, né? Então, assim, agora saindo da ideia da vida real e indo para a ideia da vida virtual, que também é real, mas modelo virtual, a loja às vezes não existe fisicamente, ou existe, depende do modelo de negócio, você também tem que ter algumas situações de segurança, né? Então, ou seja, tem produtos, tem serviços, tem práticas, né? Tem normas que você melhora o seu ambiente de segurança. Existe segurança 100%? Bom, em conceito, sim, mas na prática a gente vê que não. Mas através disso, você vai optar por uma segurança zero, né? Ou seja, você vai se lançar ao risco, né? Isso é totalmente viável. É o que eu sempre falo, né? Aviões caem, carros batem, né? Então, o que acontece? Só por causa disso, então, a gente não vai ter que mais usar cinto de segurança. Só por causa disso, a gente não vai ter que usar instrumentos de segurança nos aviões para que eles possam viajar com mais tranquilidade e segurança? Não. A resposta de tudo isso é não. Então, ou seja, você tem que ter, sim, medidas de práticas de segurança para que, quando você tiver um problema grave na área de segurança, você consiga ou resolver ou mitigar, né? Então, essa é a pergunta. E a gente vai ver algumas respostas e outras não, mas talvez depois dessa palestra a gente consiga algumas respostas, e outras são práticas do mercado, né? Então, essa é a primeira pergunta. Bom, a segunda pergunta é: e as causas das perdas de dados, os problemas, os impactos, e que um ataque pode gerar a imagem da sua loja virtual e os seus negócios, né? Então, o que acontece? Quando você tem um negócio, você foca muito nas vendas, mas, acima de tudo, quando você bem consolida esse negócio, você foca na imagem. Por exemplo, eu não vou citar nome de marcas, tudo, mas há situações, por exemplo, que às vezes a pessoa não fala. Bom, nesse caso eu vou ter que talvez dar um exemplo. Às vezes a pessoa não fala o que é a coisa, mas sim fala a marca. Por quê? Porque a imagem já está consolidada no seu consumidor. Por exemplo, ó,
se a pessoa quiser um iogurte, né? Às vezes ela não fala o nome do iogurte. Ah, eu quero um iogurte. Ela fala a marca, né? Então, assim, eu não estou ganhando nada por isso, tal. É só um exemplo fictício e didático. Mas o que que ocorre? De tanto que foi colocado que a marca é boa, foi feito um processo de marketing em cima, o produto realmente é bom, tudo, simplesmente o consumidor agora não se mais atém tanto ao produto, às propagandas, mas ele se atende a saber que todo mundo consumiu aquilo, todo mundo usou aquele produto ou serviço e viu que realmente era bom. Então, automaticamente, as pessoas acabam falando o nome da marca e não o produto em si. Esse é um ótimo cenário para quem trabalha com negócio. Por quê? Porque daí você, praticamente, sua marca já vende por si só, né? Então, agora o que acontece? Na contramão, né? Vamos dizer que isso já vem acontecendo, né? A imagem, ou você está criando uma imagem da sua loja virtual, dos seus negócios, ou você já tem essa imagem, já consolidou no mercado. E o que que ocorre? Aí ocorre um desastre, né? Ou perde-se os dados, ou as informações do cliente vaza, né? Por exemplo, alguém tem uma loja, alguma coisa, eu também não vou falar nomes, mas de repente aparece o meu CPF, o meu nome, ou de várias pessoas, ou de milhares, ou de milhões de pessoas. Aí, o que que o consumidor pensa? Poxa, eu estou ali comprando, estou ali me empenhando, estou economizando meu tempo, que eu estou comprando via internet, para mim isso é muito mais rápido, é muito mais adequado, é mais cômodo, e de repente uma informação que é privativa minha, ou seja, o meu CPF, meu endereço, está na internet, né? Ou seja, puxa, foi feito todo um esforço de negócio, foi feito todo um esforço de tecnologia, mas a segurança foi esquecida ou foi diminuída, né? A segurança, a gente sempre fala, né? Quando eu trabalhei em empresas corporativas, tal, eu cheguei a trabalhar na Editora Abril, cheguei a trabalhar no Sodexo, Petrobras e em outros lugares. Se vê que o público-alvo é diferente, às vezes até não é corporativo, mas a gente pode usar, às vezes, o modelo deles de uma forma menor, é que você não pode colocar segurança no final de tudo que você for fazer. Você tem que já criar com segurança. Tem uma metáfora que é bem fácil de aderir, que seria o seguinte: se você fosse comprar um carro e você fosse fazer um test drive, né? Desculpa, meu inglês não é tão bom, mas fosse fazer um test drive. E quando você estivesse na agência, você, na hora que pegasse no volante e fosse dar partida, o volante saísse na sua mão, desmontasse, você compraria esse carro? É lógico que não. A não ser que você quisesse isso de uma forma estritamente muito barata, né? Mas será que, mesmo sendo muito barato, vale sim sacrificar a segurança? A resposta para isso, maioria das vezes, ou 100% das vezes, é não, né? Então, o que acontece? A gente às vezes se preocupa muito em lançar um negócio, em lançar uma loja, ou qualquer ambiente que possa ter uma venda, retornos financeiros do seu investimento. Mas, se a gente não se preocupar com segurança como um processo, desde o começo, fica um pouco complicado, né? Dá para mitigar, né? Ou seja, dá para solucionar? A maioria das vezes dá. Mas, às vezes, o investimento que você vai fazer é bem maior, né? É bem maior. É igual uma doença. Se a pessoa descobre a doença faltando alguns meses para se comprometer com a doença, o tratamento disso pode ser muito complicado e muito caro. E muitas vezes até com dinheiro não se resolve, né? Então tá aí uma outra pergunta que a gente joga no ar, né? O foco, como eu disse, desse webinar não é uma coisa técnica demais, né? Mas, se vocês tiverem perguntas técnicas, tudo, a gente pode falar também um pouco disso. Se tiver as perguntas mais na visão de gestão, administração, a gente também pode falar um pouco disso. Mas o foco principal é mais gestão, administração, com algumas levadas para a parte técnica. Bom, eu vou falar sobre DDoS, né? E na verdade eu não vou falar de DDoS, eu vou falar de anti-DDoS. O que é DDoS, né? Na computação, na segurança e qualquer outro órgão de tecnologia tem muitas essas siglas, né? Por quê? Porque se a gente for falar o nome da sigla, fica grande. Às vezes dá uma linha, dá duas linhas, mas para quem não sabe, ou para quem já sabe, DDoS, traduzindo em português, né? Seria um ataque distribuído de negação de serviço. Então, o que seria um ataque distribuído de negação de serviço? Indo para a vida real, por exemplo, o que é um serviço no seu trânsito, né? Você está andando de carro, de ônibus, ou o que seja. O serviço de sinalização do trânsito, ele é um serviço imprescindível para o trânsito. Então, ou seja, tem o semáforo lá. A gente sabe, por através de treino, de estudo, de escola e credencial para a gente ter uma carteira de habilitação,
que quando for a cor vermelha, a gente tem que parar. Quando for amarela, a gente tem que prestar atenção, e quando for verde, a gente tem que avançar. Agora imagine a seguinte situação, a gente espera psicologicamente, a gente tem toda uma preparação que quando seja o verde, a gente consiga avançar. Quando for vermelho, a gente consiga parar, e o amarelo a gente presta atenção. Agora, já pensou a seguinte situação, se tivesse um caos, geralmente isso acontece muito em São Paulo, eu sei que tem pessoas que não são de São Paulo, porque isso está a nível Brasil e quem sabe até fora do país, mas eu digo, qualquer cidade grande, ou até muitas vezes até algumas pequenas, quando os sinais de trânsito eles não prestam mais o serviço com o qual eles foram criados, vira um caos no trânsito, né? Então, ou seja, se alguém, por exemplo, sabotasse, tivesse uma ideia terrorista de sabotar todos os semáforos de uma grande cidade, o resultado desse trânsito é mais ou menos na vida real, comparado à virtual, a um DDoS, né? Então seria o quê? As pessoas querem acessar, elas querem andar, elas querem rodar no trânsito, mas isso não está ocorrendo. Então, ou seja, por quê? Porque teve um desastre, um incidente, até um terrorismo, quem sabe aí. A gente vai ver nos próximos slides que a motivação, a maioria das pessoas pensa assim, mas por que a pessoa quer entrar no meu site, sendo que meu site nem é um site de tão grande expressão, ou é de expressão, por que as pessoas querem entrar? Por exemplo, uma pessoa que ataca de um outro país que a gente nunca ouviu falar, você nunca vendeu naquele país e está te atacando. Então tem um motivo militar, estratégico, tem um motivo de ativismo aí em cima. E se você depende de audiência e depende de vendas, você não pode ter esse problema. Ou pelo menos tem que ser mitigado esse problema. Bom, voltando. Beleza. Então vamos falar de prática anti-DDoS. Qual que é o nosso principal objetivo? Monitorar e entender o perfil dos atacantes para evitar o máximo de tempo de indisponibilidade de sites, e-commerce, blogs e outros aplicativos web, né? Então, ou seja, a gente chama de aplicativos web tudo que está na web lá e que foi desenvolvido para a web. Então, muitas vezes não está nessa classificação que a gente está falando. Então, o que acontece? Não adianta nada a gente falar assim, puxa, estão derrubando meu site, meu site caiu. Não resolveu. A gente tem que saber de onde está vindo, qual é o ponto de origem, de que país está atacando, qual é o perfil do seu atacante, qual é o objetivo dele. Nem todas essas respostas a gente consegue ter, essas perguntas, aliás, a gente consegue ter resposta. Mas a gente, sabendo a causa do problema, a gente consegue o quê? Ou resolver, eliminar o problema, ou mitigar. Tipo, a gente não consegue resolver, mas a gente consegue diminuir. Bom, na motivação, então eu entro com um objetivo, na sequência eu entro com uma motivação. A motivação seria o quê? Estruturar um plano de linha de defesa, no mínimo, para você, em algumas situações que você tem limitação de orçamento, budget, ou qualquer recurso, de repente você não tem uma infraestrutura, desculpa, para a web tão grandiosa ainda, por uma questão de dinheiro, ou qualquer outro tipo político dentro da sua empresa, você ainda não tem isso. Mas ainda assim, por você não ter, você vai desprezar a segurança, ou seja, não vou colocar segurança não. Na hora que der algum problema, eu corro atrás. Mas às vezes tem algumas situações que às vezes o problema fica tão grave que não tem solução. Mesmo se você pagar uma vez, duas, três vezes mais, não tem solução. Então, é melhor evitar esse tipo de problema, porque isso fere o que a gente está falando, a imagem da empresa, o questionamento das pessoas que vão comprar os seus produtos e assim sucessivamente, né? Bom, então vamos aí falar sobre riscos e benefícios, né? Então, alguns dos riscos que você pode ter quando você tem DDoS, né? Ou seja, alguém não deixa o seu site ficar no ar, alguém não deixa o seu site vender, por quê? Porque o seu site está fora do ar. A gente viu aí nessas manifestações, mas aí foi de cunho político, ativismo, e até algumas situações até de terrorismo. Não estou aqui para mensurar a esfera política, nem a atitude disso, mas só exemplificando o que pode acontecer numa situação dessa, né? Então, ou seja, os riscos, quando você tem o seu site indisponível. Atuação reativa aos problemas de segurança, ou seja, puxa, meu site está fora do ar, tal, 3 horas da manhã. E às vezes você não tem uma equipe que fica 24 horas, né? O que vai acontecer? Você tem uma métrica no seu site, no seu e-commerce, seu blog ou qualquer outro espécime de aplicativo web, que 3 horas da manhã, por algum motivo X, você tem vendas e está fora do ar.
E se a loja ela está fechada, se a loja está depedrada ou se a loja está queimada, estragada na vida real, há alguma possibilidade de algum cliente ir lá na loja comprar? Não, né? Então, mudando para o lance virtual. Se sua loja não está disponível, se ela está fora do ar, se ela está offline, se ela deu algum erro, alguns aparecem como 404, não existe mais, ou dá erro 500, por exemplo, falando um pouco mais técnico, deu um pau no servidor. Como é que você vai vender se você não está disponível, né? Então, isso é um risco. Para você mitigar isso, a gente tem que ver algumas soluções e benefícios para que isso não aconteça, né? Então, outro aspecto de risco, né? Disponibilidade do site e do ambiente na internet. Então, você, no primeiro tópico que a gente falou, é você assim, puxa, descobri que meu site está fora do ar. E agora? Como é que eu faço para arrumar? Às vezes você pode levar 1 hora, 2, 3 horas, 2 dias, depende. Vai depender da sua equipe técnica, do seu tipo de problema. E isso, pessoal, não está só nas empresas pequenas. Empresas grandes têm isso. E às vezes empresas grandes, a gente imagina que tem uma equipe de 1.000 pessoas cuidando. De repente não tem. De repente tem 3 pessoas cuidando, 5 pessoas cuidando. Por quê? Porque não tem orçamento para manter isso 24 horas. Ou não quer ter, né? Então, o que acontece? A gente não pode ter esse tipo de situação, né? Então, você tem que ter um plano diretor aí para poder atender. Isso daí a gente chama de resposta a incidente. No momento que tiver um problema, atender rapidamente. Por quê? Para voltar à audiência do seu site, né? Então, o risco número 1 tem a ver com o risco número 2. E aí, como a empresa, o canal da internet é um dos canais para alguns tipos de empresa usarem para demonstrarem o que eles têm a vender, os seus negócios e tal, você não tem visibilidade. E se você não tem visibilidade, as pessoas não ficam sabendo de você, né? Então isso acontece muito quando você está começando, quando você está consolidando uma marca, quando você está inaugurando um ambiente, né? E mesmo que você já tenha essa marca consolidada, aí você tem o revés, também que é o contrário. Porque quando a gente está começando ou estabelecer uma marca, a gente está tentando mostrar, ó, eu estou aqui, ó, eu estou para vender, eu tenho situações que eu posso vender para você, tenho produtos, serviços que eu posso vender. Mas também tem o revés de quem já tem a marca, porque daí fica tipo como se fosse uma zoação, né? Tipo assim, tem uma marca X lá, ela tem, sei lá, 30 anos que ela vende, ou 20 anos que ela vende. Você viu lá, eles estão fora do ar. E aí começa a criar uma ideia viral. Entra lá que a marca está fora do ar. Entra aqui que a marca está fora do ar. Então começa a vir um aspecto negativo da visibilidade da sua marca. E você também não gostaria que isso acontecesse, né? Então fica difícil. Bom, aí na vida real, né? Eu não vou falar de sites, mas poxa, tá vendo aí? Teve, sei lá, não sei qual foi o contexto dessa imagem, mas o que que é? Alguém tacou fogo, acho que num carro, não dá nem para saber o que é, né? Então, ou seja, às vezes há situações que o seu e-commerce, a sua plataforma ou qualquer outro sistema, ou produto, ou serviço na web, ele às vezes está tão comprometido, foi tão invadido, foi tão denegrido, foi tão estragada a imagem que não tem recuperação, né? Então aí entra uma metáfora, né? Então assim, quando o seu negócio usa apenas tecnologia de internet para continuar o negócio, isso é muito mal para a imagem do seu negócio, né? E para assumir essa imagem fica chato, sabe? É complicado e tal. Mas a gente tem que ter consciência que não tem nada 100%, né, de segurança. Mas não é porque não tem 100% que a gente vai deixar 0% de segurança. Então minha casa pode ser assaltada, meu comércio pode ser assaltado na vida real. Então não vou colocar porta, não vou colocar janela, não vou colocar portão, não vou colocar cerca elétrica, não vou colocar câmera, não vou colocar alarme no meu carro, não vou fazer seguro, não vou usar cinto de segurança. É muito desconexo pensar dessa forma. Do mesmo jeito é na vida virtual, né? Então, ou seja, então eu tenho um e-commerce, eu não vou colocar sistema de criptografia, eu não vou fazer análise de vulnerabilidade, ou seja, antecipar problemas que posso ter no futuro. Tá tendo derrubada do meu site. Não, daqui meia hora ele volta, né? Esse tipo de situação é muito chato de ocorrer e você perde muita audiência e acaba perdendo seu cliente. Falando da disponibilidade, né? Acho que alguém já viu algum tipo de mensagem assim, né? O erro 404, 500. Então é isso que eu estava falando, os riscos que podem ter.
E o pior de tudo, né? Vocês estão vendo aí, ó, investimento na área militar e por algum motivo não teve segurança o suficiente, o barco afundou. Eu acho que a pior situação de um negócio, ainda mais na visão virtual, e também pode se falar na física, é quando o seu negócio, por um aspecto de segurança que foi ignorada, seu negócio estragou, seu negócio teve um fracasso total, né? Então, ou seja, teve um investimento enorme, teve um problema muito grande desse investimento, mas ninguém investiu em segurança. Então, ou seja, o negócio foi um fracasso, né? Então, ou seja, tem que pensar em segurança. Ok. Bom, eu falei dos riscos, agora eu vou falar dos benefícios. Quando você tem esses riscos e consegue, desculpa, identificar claramente os riscos do seu negócio, você antecipa. É como se você tivesse uma bola de cristal para algumas coisas. É lógico, não funciona 100%, não funciona, né? A gente sabe até que no mercado de ações, no mercado de risco, isso pode ser problema. Mas quando você consegue identificar claramente, você antecipa um problema, né? Então, ou seja, é como eu falei, se alguém tem alguma doença, ela começa com, ó, eu mesmo estou com tosse, né? Se eu não for ao médico e não identificar o que é essa tosse, pode ser que no futuro é um problema, e um problema sério. Então, isso vai mexer com a segurança e com a minha saúde, com a minha integridade, desculpa, como pessoa, né? Então, é bom que a gente consiga ter ferramentas, produtos, pessoas, processos que consigam identificar claramente os riscos que pode ter no seu negócio. Só que aqui tá, aí você tem uma palavra americana que eles falam que chamam de trade-off, né? O que acontece? Um trade-off de comércio, por exemplo. Sei lá, de negócio. Você tem, sei lá, um investimento de, estou inventando aqui, R$ 10.000, né? É baixo. Mas o que acontece? Se você começar com esse investimento, dá para fazer alguma coisa? Depende. Depende de pessoas, tecnologias, processos, entre outras coisas. A gente nem está falando na esfera de segurança, está falando na esfera operacional, ou seja, fazer a coisa acontecer, né? Mas é uma situação que você não tem nada, né? E às vezes só tem isso, por exemplo. Se você não investir um pouco em segurança, você tem esses problemas que eu falei. Mas tem também um trade-off que é o quê? Às vezes você, para poder ter mais orçamento, ter mais caixa, vender mais, você tem que estar com a coisa funcionando, né? Ou seja, você tem que estar com o ambiente, com o site, com o e-commerce, o blog ou qualquer aplicativo web funcionando. Mas é que tá. Se você não tem segurança, você concorda comigo que a coisa pode parar de funcionar? Não é meio esquisito isso, né? Ah, mas eu preciso colocar o site no ar o mais rápido possível, porque se eu não colocar, eu não vendo, se eu não vender, eu não giro, se eu não girar, eu não consigo investir, né? Eu não consigo ter lucro, né? Mas é que tá o negócio, se você não usa processo de segurança desde o começo, até antes de lançar, pode ser que de repente o seu negócio já nasce morto lá na frente. Eu já vi, não falando especificamente, mas eu já vi casos de pequeno, médio e também de grande porte, que o investimento foi alto e ninguém pensou em segurança nada, pensou 0% de segurança. Que eles colocaram no ar o ambiente, automaticamente já tomou um shot, já tomou um hit, que é uma expressão que a gente usa na área de segurança, ou seja, deu tiro na cabeça do negócio, e o negócio saiu fora do ar, e aí, para correr atrás, se já não tinha dinheiro, ou se tinha dinheiro, às vezes o negócio está tão grave, que às vezes fica indisponível por um bom tempo. E aí, se você já entra com uma ideia e ela já entra morta por falta de segurança, isso ameaça o seu negócio, né? Então, segundo benefício, maior efetividade em planos mitigatórios. Vamos dizer que, de repente, você já identifica os riscos, mas a gente sabe que, mesmo com toda essa identificação, ainda assim pode ter problemas, né? Então, ou seja, você está num prédio, falando uma analogia de um prédio, né? Uma metáfora, uma analogia de um prédio. Alguém foi lá, criou um prédio, alguém já identificou, ó, tem que colocar extintores nos andares. Por quê? Porque pode ter um incêndio. Isso é uma medida de segurança. Ó, de vez em quando tem que fazer uns treinamentos, né? Evacuar as pessoas do prédio. Por quê? Porque de repente tem extintor, mas ninguém às vezes passou por aquela situação de pânico, de pegar fogo, e a pessoa entra num estresse total e ela pilha e aí ela pode tomar uma decisão equivocada. Ela pode se jogar no fogo, ela pode pular da janela, ela pode fazer coisas.
Então, quando você identifica os riscos, na hora que acontece um pega-fogo, vamos dizer, no seu ambiente, a janela de tempo entre a hora que alguém invadiu o site ou tirou foto fora do ar, até colocar de novo no ar, ela é menor. Ou seja, se de repente identificou um problema que tirou o site fora do ar ou foi invadido e leva, às vezes, por exemplo, um dia, 2 dias, se você tem um plano de gestão de riscos, uns planos que mitigam, você consegue talvez reduzir esse tempo para 3 horas. Ah, mas Mauro, eu gostaria que não invadisse o site, eu gostaria que nunca tirasse do ar. Nada é invencível, é como eu falei, não existe segurança 100%. Existem métricas que podem julgar 100% de segurança, mas não existe. A gente sabe, a gente tem que ser sincero para saber que um avião pode cair, a gente tem que ser sincero, saber que um prédio pode desmoronar, ou um carro pode bater. Mas não é por isso que a gente tem que ignorar a segurança e não se utilizar de segurança, né? Para evitar que isso aconteça. Quantas pessoas, por exemplo, em acidente de avião, são raras pessoas, mas que conseguiram sobreviver porque tomaram medidas de segurança? Quantas pessoas que bateram o carro ou bateram o carro no carro dela e por causa do cinto de segurança elas sobreviveram? E também tem aquele pessoal que usou cinto de segurança e morreu também. Mas isso daí é um índice bem pequeno, né? Gestão de risco seria isso. E às vezes isso parte muito de empresas grandes, mas para empresas pequenas que estão em ascensão, que estão crescendo, para empresas médias que estão em ascensão, estão crescendo, também faz parte de se ter esse processo. É inteligente trabalhar dessa forma. Não é inteligente o quê? Você funcionar de qualquer forma e depois ter que sair correndo apagando fogo. De repente, você não consegue apagar e aí o negócio foi para o saco, né? Então, o que acontece? Outro benefício. Maximizar a eficiência das ações de contenção dos ataques. Então, tem aquela situação também que o seu site ainda não saiu do ar. O seu site ainda não foi invadido. E aí o que acontece? Mas já tem alguns sinais que isso pode acontecer, né? Então, se você consegue ter um plano para isso, serviços e produtos, você consegue acionar rapidamente isso, se preparar para isso e automaticamente ter mais sucesso, né? Então, esses são os benefícios quando você identifica os riscos e aí você usa uma estratégia para mitigar ou solucionar. Pessoal, isso aqui também não é bala de prata, não é fórmula mágica para resolver. Cada empresa tem um estilo, mas a gente sabe que tem boas práticas no mercado, tá? Pronto. Bom, então o que acontece? Ó, eu uso muito, eu não sei se é porque um dia eu fui fazer uma prospecção no Exército e tal, e já dei palestra também, mas eu tenho uma visão muito estratégica de forças armadas, né? Então eu penso o seguinte, muita gente pensa assim, ah, mas o meu site, meu blog, eu mesmo tenho um blog, depois vocês vão dar uma olhada lá no LinkedIn e tal, mas porque eu ter um blog, eu não devo me preocupar com segurança? Eu tenho que preocupar, né? Então o que acontece? Eu tenho muita visão assim, muito militar nessa parte. Então a gente está vendo aqui uma analogia, né? Por exemplo, tá lá seu ambiente, né? Só que aqui imagine que não tem um radar, né? Tá lá seu ambiente, do nada alguém vai e manda um míssil, né? Puxa, não tem nada a ver com isso, né? Mas nem todos os países do mundo são amigos. Eles são amigos porque eles têm que compartilhar recursos, bens, ativos, pessoas. É mais por isso. Inclusive, tem muitos recursos que são escassos, né? Então, às vezes, tem até briga por causa disso, né? Só que acontece, quando você identifica claramente os riscos de um negócio, você está vendo que alguém vai te atacar. Então, você já está no seu radar. Aí você pode fazer o quê? Um contra-ataque. Então, se você tiver... o que seria um contra-ataque? Seria o quê? Por exemplo, a gente já teve casos no site blindado que a gente identificou pessoas, eu não vou falar países, porque pode ter pessoas desses países que eu talvez falaria, mas eu digo, tem alguns países que não tem a ver com o Brasil, né? E às vezes você tem e-commerces que nem vendem para aqueles países, mas aí você tem ataque daqueles países. Aí você fala, por quê? Será que eu vendi um produto e não foi legal e o cara ficou nervoso comigo e me atacou? Não, não é isso. Simplesmente ele quer o seu ambiente para ele atacar um governo, por exemplo. Então, ou seja, é aquele caso que eu falei, a pessoa só tem 1 mega de internet, que hoje é uma mixaria, né? Ter essa velocidade, mas ela não vai conseguir derrubar, por exemplo, um site do governo, por algum motivo. Mas ela fica sabendo que o seu e-commerce, o seu blog, sua aplicação web, ou qualquer programa feito para web,
tem uma velocidade animal, assim, enorme, né, para atacar. Então, o que ele faz? Ele tenta atacar o seu e-commerce através de DDoS, ele tenta atacar através de vulnerabilidades, né, explorando essas falhas de DDoS, essas falhas de vulnerabilidades, entre outros vetores aí de ataque, para que o seu site saia fora do ar, você fique lá se matando, dando manutenção. Nesse meio tempo, o que ele faz? Ele invade seu site, né, o seu ambiente. Vou colocar a palavra ambiente, porque tem e-commerce site e tal, né, fica muito detalhado. Ele invade seu ambiente. Aí o que você está preocupado? Você não está preocupado com o ataque. Você está preocupado em colocar no ar de novo, né? Porque você está perdendo audiência. Quando vai ver lá, tem um malware lá dentro, né? Quando vai ver lá, tem um backdoor lá dentro, né? Ou seja, tem algum verme lá dentro, tem alguma coisa se apoderando do seu ambiente para atacar um outro ambiente. Aí ele faz isso num e-commerce, ele faz num blog, ele faz num site, ele faz num sistema de RH, por exemplo. Só que ele não faz isso uma vez, ele faz isso 10.000 vezes. Então ele tem o quê? Ele tem um exército de ambientes escravos, e muitas vezes vocês não sabem que dentro do seu ambiente tem um alien lá dentro, tem um verme lá dentro. E aí começa a atacar, por exemplo, Polícia Federal, começa a atacar governo, começa a atacar pessoas importantes, de renome, e aí vai ter um negócio que chama análise forense, que é o quê? Quem está me atacando? Ah, exemplo fictício, é o Mauro Rizon de Paloção. Ah, o Mauro Rizon de Paloção? Ah, é. Um exemplo fictício. Ah, então eu quero saber onde ele mora, quem ele é, quem ele trabalha, tudo e tal. E aí veio um pessoal querer trabalhar em cima dessa pessoa, querer, tipo, até prender essa pessoa, dependendo da situação, né? Então, pessoal, não é aquela coisa mais romântica, né? Ah, não, o cara tá atacando porque é um molequinho que tá lá atrás do computador e ele não tem o que fazer. Isso já não existe mais. Isso daí é, tipo, uma porcentagem muito pequena. Hoje tem até um termo, chama Cyber Warfare, né? Então, não existe só a ideia do concorrente que quer derrubar, alguém que quer roubar informação ou dinheiro. Existe uma visão militar sobre isso, né? E aí, quando alguém questionar do seu ambiente, eles vão querer saber, e vocês sabem que quando faz uma análise em cima disso, tem as penalidades da lei, né? Tem as penalidades da lei, os processos, né? E já precisou tomar um processo, penalidade da lei ou qualquer coisa assim, ainda mais quando o seu negócio está começando, a sua imagem está se firmando, né? Ou até pior, às vezes um atacante pode hospedar imagens de crianças, às vezes ele é um pedófilo, por exemplo, ele pode hospedar lá, ele pode pegar informação de algum órgão do governo, por exemplo, FBI, CIA, e colocar no seu site lá e você acha que é uma imagem, né? Isso daí usa muito esteganografia, ou seja, você olha uma imagem que nem essa que a gente está olhando aqui, de repente lá dentro tem um arquivo de Word com um contrato da sua empresa lá, ou uma coisa de espionagem. Então, assim, é bem problemático, né? E isso é um problema que a gente não quer ter. Então, se você consegue identificar, fica mais fácil você dar contra-ataque. Então, a gente já teve casos assim, por exemplo, ataque de outros países, e a gente mandou eliminar o alvo que estava com problema, né? Então, a gente identificou lá país XYZ, tá atacando e-commerce e tal. Puf, já deu eu mesmo e a nossa equipe do site blindado, várias pessoas trabalhando, a gente foi lá e deu um comando falando com todos os órgãos dos outros países, falou, tire esse site do ar porque esse site está querendo fazer besteira com nossos clientes, né? Então, tem que ter essa ideia de segurança, não é uma visão romântica, tem que levar a sério. Bom, só que se vocês viram que na imagem anterior, né, o que acontece? Eu coloquei lá, é a mesma coisa, né? Vamos voltar um pouquinho só para entender, ó, mesma coisa. Então, ou seja, às vezes tem algumas empresas que conseguem ter segurança um avião, né? Mas algumas não têm. Por quê? Por questão financeira, política, entre outras coisas que eu falei. Mas é através disso, então, que você não vai se defender. Ah, eu não consigo comprar um sistema de defesa igual ao avião caça. Ah, então eu vou ficar inseguro. Não. Às vezes você não tem esse enquadramento, mas você pode comprar um canhão que atira lá na distância do navio. De repente você consegue ter essa reação. Mas o que muda, né, nesse cenário? A forma de contra-ataque. Mas o que é igual? A identificação, né? Ou seja, você detectou que tinha um problema. O que não pode acontecer é não identificar. Só tomar tiro. Isso você não pode, né? Agora, tem algumas empresas que já têm um modelo de segurança bem mais avançado, né?
que acontece? É mais avançado que um próprio avião, é um drone, por exemplo. O que seria um drone? Um drone, ele identifica um alvo e ele mesmo automaticamente vai lá e ataca. Ou pelo menos tem alguma operação manual em algumas situações, né? Então, ou seja, você tem aqui três modelos de defesa através de um contra-ataque. Você tem a operação manual, lançando um míssil contra um alvo, mas você identificou antes. Você, às vezes, não tem tanto orçamento para comprar um avião, mas você tem um orçamento para comprar um... São metáforas, tá? Tem um orçamento para comprar um canhão. Você identificou e consegue acertar o alvo ou afastar o alvo. Ou você tem muita grana e investe bem em segurança, que ele automaticamente pegou aqui, ele viu que tinha um alvo, ele conseguiu ver até as pessoas dentro do navio, ó, vocês estão vendo aqui, e automaticamente isso aqui, sozinho, sem operação humana, foi lá e falou, puxa, tem um navio soltando um míssil, vou acertar o navio e o míssil, né? Geralmente esse tipo de atitude automatizada é bem mais caro, mas é muito, muito eficaz também, né? Então, nesse caso, o benefício também é maximizar a eficiência de ações de contenção de ataques. Então, às vezes tem muito essa ideia assim, eu não posso contra-atacar, mas às vezes a defesa, de uma forma esquiva, é uma forma de ataque, né? Então, isso são só metáforas, tá? Perfeito. Então aqui tem até um filme antigo aí, para quem é da antiga, chama Matrix. Quem quiser assistir para entender, ali tem um monte de analogias, né? Eu estava falando do DDoS, então o que seria isso aqui? Vamos dizer que no meio desse pessoal inteiro aqui é seu site, né? Então, isso aqui, por natureza, já meio que acontece no seu site, às vezes. Quando, por exemplo, você noticia uma promoção, todos os seus clientes vão querer ir lá comprar. Se a promoção for realmente quente, eles vão querer ir lá comprar. Então, isso daqui já meio que acontece, seja, é uma pessoa, é duas, três, é 100, é 1.000, 10.000, 11.000 pessoas querendo comprar, né? Então, se você não tiver uma estrutura que cuida, que trate bem na hora de muita gente querendo comprar, isso acontece, mas aí não é um problema de segurança, é um problema de operação, ou seja, seu site não dá conta de atender todo o seu público. Só que, indiferentemente, os atacantes, né, as pessoas que invadem, que têm má fé, elas descobriram também que isso é um problema de operação e que isso pode ser também um ataque. Então, ao invés de você ter aquele problema no dia da promoção, na Black Friday ou qualquer coisa assim, né, o que é uma Black Friday? É tipo uma sexta-feira lá que é tudo o desconto lá embaixo, né? Então o pessoal vai ficar louco. Tem aquela televisão, tem aquela roupa, perfume ou qualquer produto que você tenha, que às vezes é um preço que às vezes o cliente quer comprar, você chega lá vende num preço assim extremamente baixo. Então isso daí chama muito a atenção do seu cliente final. Então o que acontece? Eles perceberam que quando isso acontece o ambiente pode cair, né? Então isso é um problema de operação. Então o que você tem que fazer? Comprar mais máquinas na internet, colocar mais equipe para trabalhar, dar treinamento para as pessoas de operação, dar treinamento na área de segurança, tem que dar todo esse enfoque aí para ajudar. Ah, Mauro, mas eu não tenho dinheiro para isso ainda. Mas lembre-se, você tem que ter esse primeiro passo, porque se você não tem dinheiro para isso, você não vai ter dinheiro para corrigir isso quando o problema for grave, né? Se você não tem dinheiro inicial para investir, na hora que a coisa ficar 1000 vezes pior, você não vai ter dinheiro para corrigir. E o que vai acontecer? Pode acontecer de ter fracasso no seu negócio, né? No nível de segurança. Então aí que tá. DDoS, numa visão assim da vida real, seria isso daí. É um site querendo se defender de um monte de gente que quer bater no site, que quer tirar do ar. Esse tipo de ataque é um ataque antigo. Ele veio da década de 80, até antes, se eu não me engano. E é muito difícil de se defender disso. Por quê? Porque é igual você estar numa boate e de repente sai um quebra-pau. Ninguém vai conseguir bater em todo mundo. Nem o segurança. Se tiver 10, 50 seguranças contra 5.000 pessoas, não tem como. Entendeu? Então, tem algumas formas aí de mitigar o DDoS e algumas vezes até se defender disso. Mas isso é uma coisa que até hoje na tecnologia não tem cura. O que seria mitigação? Se o meu site ia cair na próxima hora, de repente eu consigo segurar meu site durante 10 horas de ataque e de repente o atacante em 3 horas ele desistiu do ataque, né? Então, se ele desistiu, aí volta tudo ao normal. Perfeito. Então, eu falando de DDoS, ó, vocês estão vendo aqui um outro mapa, né? Pessoas de outros países, por vários tipos de motivo, né?
atacando outros sites, né? Então, muitas vezes a gente pensa assim, puxa, será que é gente do Brasil que está atacando? Não sei. Você só vai conseguir saber na hora do ataque, né? Mas se você não tiver serviços e produtos que façam essa identificação, você nunca vai saber. E aí, desculpa, você vai ficar tentando colocar no ar de novo um site que só está tomando cacetada, porrada. E chega uma hora que você desiste, você fala, pô, eu tô 3 horas aqui tentando colocar o site no ar, e eu só tomo cacetada, cacetada, e o site não fica no ar, né? Então, quando você identifica, pelo menos você se prepara, você fala, gente, tal hora vai acontecer um DDoS, né? Vai acontecer uma disponibilidade do site. Então, se programando para isso. O que tem que fazer? Tem que contratar um sistema de defesa, tem que colocar a equipe e tal, e tentar aguentar o ataque ou resolver o ataque, né? Beleza. Então, aqui é a visão um pouquinho técnica, né? Falando do DDoS, o que é o DDoS, né? Como eu já falei, esse slide ele vai estar disponível junto com o vídeo. Então, como eu falei, né? Várias pessoas querendo acessar, né, o site, só que daí um atacante começa a mandar bastante coisa para o seu site. Seu site não dá conta, ele cai, né? Então aqui eu não vou falar mais do mesmo, porque eu já estava falando, e aí fica meio entediante, né? Pessoal, olha só que eu ia falar que legal, né? Vocês estavam esperando, mas não é legal isso. Isso é muito chato. O que acontece? A gente acha assim, né? Mas puxa, será que tem equipamento que faça isso? Algum problema? Aqui, vocês estão vendo aqui que tem até uma ferramenta, né? Eu não estou falando politicamente que eu apoio o Anonymous, desapoio o Anonymous, não estou falando isso, tá? Eu estou falando, tem ferramenta no mercado. É que a imagem ali saiu Anonymous, mas não vamos falar politicamente, não estamos aqui para defender nem para culpar. Estamos aqui só para explicar o que está acontecendo e o que tipo de tecnologia é usada. Então, ou seja, o que o atacante faz, né? Aqui só está escrito esses banners, eu também não estou defendendo, tá? Eu só estou sendo totalmente parcial, porque eu vim aqui para falar de uma palestra. Geralmente você coloca o nome do site aqui, né? E só clica no botão. Qual é a dificuldade técnica nisso? Zero. Qualquer pessoa consegue colocar nome de um site aqui e apertar ataque e derrubar um site, né? Então, seja, é um cara especialista que faz isso? Não. É uma pessoa comum que pode estar revoltada, pode ter problema político, pode ter uma causa, pode ser um concorrente, pode ser N coisas, né? A gente não veio falar das N coisas, a gente só veio falar do que pode ser e talvez como talvez resolver, né? Então, ou seja, se tem uma arma tão simples que uma pessoa estritamente técnica ou uma pessoa totalmente leiga consiga usar com uma maneira efetiva, e geralmente isso aqui não é só uma pessoa que usa, não, é milhares, milhões de pessoas fazendo isso ao mesmo tempo. Então o que acontece? Só o fato de saber que já tem isso é o mínimo de se pensar defesa para isso, né? Ok. Então aqui entra uma ideia, né? Que para nós a nossa única linha de defesa é o estudo e monitoração dos atacantes. Então, ou seja, é uma coisa recorrente. Não é aquela coisa que você resolve um pouquinho, passa 3 meses, resolve um mês, daqui um ano. Não. Você tem que ficar direto, 24 horas, 24 por 7, 365 dias no ano, monitorando. Ali, ó, puxa, talvez vão atacar, puxa, vão atacar. Porque muitas vezes, às vezes, não atacam você, mas atacam os seus parceiros, e isso infere em você, ataca você e isso infere nos seus parceiros. E aí, através de negócio, ou de sites, ou qualquer outra coisa, isso começa a inferir nas leis. E aí vocês têm problema judicial, processo, tudo e tal. E ninguém quer isso. O que o público quer aqui é vender. É vender, faturar, atender bem seu cliente acima de tudo, ter qualidade, é isso que nós queremos. Então, quando acontece esse tipo de ataque, isso é um problema, né? Então, através do acompanhamento de mídias e redes sociais, né, identificamos uma série de sites por falhas de segurança que tiveram código malicioso de ataque injetado nos seus servidores para que usuários mal intencionados realizem o ataque de forma anônima. Então, a gente tem, além de ter o problema da defesa, a gente tem, às vezes, o problema da identificação. Tá bom, o cara foi lá, quebrou, detonou meu site. Quem foi que eu vou processar? Não sei. Então, há situações que isso acontece também, né? Então, às vezes, com alguns sistemas de defesa, você consegue ainda identificar. É melhor do que nada, né? Porque daí você se prepara para isso, ok? Bom, falando outro cenário aqui, né? Também que é além dos ataques.
Dado que parte dos ataques virão de servidores, ou seja, endereço físico, porque não existe servidor, pelo menos em pleno funcionamento, que não tenha um IP fixo, ou seja, não seja um número fixo, né? Por exemplo, eu quando moro na minha casa, eu moro na minha casa. Eu não moro uma hora no hotel, outra hora não sei, a não ser que eu seja um consultor, viagem, mas eu digo, os documentos que eu tenho perante o governo é o endereço da minha casa. Eu não vou chegar no governo e falar, eu morei no hotel X. Eu não vou falar. Eu morei na pousada X. Eu não vou falar. Eu vou morar sempre naquele endereço enquanto eu estiver naquele endereço. Essa metáfora e analogia, ela pode ser levada também para o seu servidor. Então, ou seja, você não vai mudar toda hora o nome do seu site. Se o seu site é xyz.com.br, desculpe se alguém tem o nome desse site, é só um exemplo, você não vai ficar mudando xyz11, xyzbomdia.com.br. Por quê? Porque daí o cliente fica perdido, né? Então os caras se aproveitam desse tipo de operação técnica para mirar no ataque, né? E aí fica mais difícil fazer a defesa, né? Então, para que a defesa seja efetiva, os atacantes podem ter ciência do seu modus operandi, ou seja, é isso que eu acabei de falar, né? E muitos deles até usam botnets, que são máquinas zumbis, né? Então, por exemplo, é muito sério isso, né, o que eu vou falar, mas tem a lance da pirataria, né? Mas, sei lá, eu queria tanto assistir o filme, sei lá, Fulano versão 4, nem saiu no cinema, né? Eu queria assistir esse filme. Eu queria a música de uma banda nova que tá bombando aí. Eu queria, sei lá, um livro, mas eu não quero pagar por esse livro. Eu queria comprar um computador, mas eu não queria. Eu não vou falar nomes, tá? Eu não queria usar esse sistema, eu queria colocar ele, só que na esquina da minha casa, não sei aonde, tem um cara lá que eu pago R$ 30, R$ 50, ele coloca esse sistema para mim pirata, né? Então o que acontece? Parece muito vantajoso, né? Você ter esse tipo de coisa na sua mão. Mas, além de ser totalmente ilegal, né? Totalmente fora da lei, que você pode tomar processo, porque isso é fácil de identificar e tudo e tal, ainda mais sendo uma empresa, né? E as multas são muito caras. Você tem um alien dentro do seu computador, dentro do seu ambiente. Por quê? Não seria muito engraçado uma coisa que é cara, né? Não é cara, uma coisa que custa R$ 500, custa R$ 1.000, custa R$ 3.000, ela ser dada de graça? Não seria aquela analogia de que teve uma civilização que queria entrar numa cidade, tinha uns muros grandes, se eu não me engano, eu acho que era Troia. E eles queriam entrar, e eles não conseguiam, eles morriam, né? A equipe deles, os soldados morriam. O que eles fizeram? Eles fizeram um cavalo de madeira e falaram: a gente se rende e isso aqui é o nosso presente, é um tributo. Aí quando eles colocam o cavalo para dentro, de madrugada, todo mundo está dormindo, inclusive os soldados, eles vão lá, matam todo mundo, inclusive soldados, crianças, velhos, pessoas, todo mundo, e se apossam do lugar. Então, o que acontece? Além de você ter o problema da pirataria, porque aqui no Brasil a gente tem muita a lei da vantagem, né? A maioria das pessoas pensa assim: não, eu estou ganhando vantagem. Mas é que tá. Vamos pensar assim, conta de padaria. Você foi lá, comprou um sistema por R$ 50 pirata, colocou no seu site, né, para rodar, por exemplo. E aí, quando você identificou a raiz do problema, você identificou que tinha um trojan, tinha um malware, um backdoor, dentro do sistema que você comprou pirata. Então, ou seja, além de você fraudar a lei, você está tomando na cabeça. Por quê? Você economizou R$ 50 para comprar um sistema, mas agora você está gastando a imagem dessa empresa, você está gastando dinheiro, porque chega uma época que vem a Polícia Federal, faz fiscalização, tudo e tal, e ainda assim você pode tomar um processo porque você está fazendo parte de uma rede zumbi. Ou seja, se alguém, por exemplo, monta um monte de máquina zumbi para apoiar pedofilia e está usando o seu site, o seu ambiente, seu e-commerce, seu blog, na hora que chegar a Polícia Federal e fazer a análise forense e falar, tá vindo do blog tal, tá vindo do e-commerce tal, você acha que você vai falar assim, puxa, eu não sabia? Não tem como, não tem defesa para esse tipo de coisa, entendeu? Tá no seu ambiente. As fotos pedófilas estão lá no seu ambiente, entendeu? Não tem explicação. Foi pego no flagrante. Então, o que acontece? Já tem até órgãos do governo brasileiro, que eu já tive essa oportunidade de, não de conhecer pessoalmente, mas tive a oportunidade de saber informações e ter contato indiretamente, que eles monitoram isso. Então, como é que você vai justificar isso? Então, você vai ter processo, pena, lei e assim sucessivamente. Eu não quero muito me estender.
Então você tem que ter um processo, tem que ter um produto, tem que ter um serviço de segurança que identifique, cara, eu estou tentando vender lá, tem um monte de foto pornô lá de criança, desculpa falar dessa forma, pedófilo, e está no nosso site. Se você tem um produto, um serviço que identifica isso, você consegue se resguardar disso, porque daí você fala, poxa, eu trabalhei com isso e tal, e já trabalhei com isso, que eu quero dizer, o site, né? Eu trabalho com o meu site, e identificaram para mim já removeu, então, ou seja, você minimizou o seu risco, ok? Bom, falando mais um pouco ainda de DOS, porque ainda tem mais coisa para falar, as linhas de defesa na maioria das empresas são do tipo frágeis ou pouco efetivas. E eu digo melhor, até menos ainda. Às vezes não tem nada. Eu já tive situações em empresas, não essas que eu tenho contato, mas tipo que eu já fiz consultoria e muitas vezes eu não tenho menção no meu currículo e tal, que eu olhava assim, nossa, empresa que multinacional, não tinha nem antivírus, não tinha nada, não tinha nenhum tipo de sistema. Então o que acontece? Isso pode ser um prejuízo enorme, né? Então, tem que ter um plano para poder fazer esse tipo de linha de defesa para a DDoS, tem que ter um plano para vários outros tipos de coisas, que é o que a gente vai falar nos próximos slides, tá? Bom, só um minuto. Bom, agora mudando um pouco de assunto, eu só queria um pouco de feedback aí no chat, se está sendo muito estressante, chato, se eu tô levando uma levada muito falar demais, tal, porque se brincar eu falo pra caramba. Estou sendo muito técnico, não estou explicando o suficiente. Se vocês quiserem manifestar rapidamente, porque a gente vai entrar mais em algum outro assunto. Então, aí o que acontece? Beleza, valeu. Não, se tiver ruim, pode falar, tá uma porcaria e a gente manda ver. Ou pelo menos tenta, tá? A intenção é essa. Ah, ok, desculpa. Eu vou passar mais rápido, tá? É que eu falo pra caramba. Tudo bem. Beleza, valeu, gente. Obrigado. Bom, continuando, perda de dados, né? Por SSL. Bom, agora eu vou. Opa! Ah, tá, beleza. Eu vou beber um pouquinho de água. Tô precisando. Legal, gente. E. Uou, meu Deus, que empolgação, cara. Então agora eu vou metralhar. Bom, perda de dados, eu estou muito contente mesmo. Se não tiver legal, pode falar, tá? Não tá legal. Eu sou bem profissional, tal, e Patrícia, todo mundo aqui é muito profissional. Perda de dados SSL. Show. Cara, muitos chats, eu tô até assim com vergonha, mas tô contente, tá? Tô contente pra caramba. Vergonha porque assim é muito legal ver essas coisas. Bom, voltando, sendo mais rápido, perda de dados. Qual que é o nosso objetivo falar nisso, né? Eu quero implementar segurança para evitar, nós queremos implementar segurança para evitar o máximo de vazamento de informações. Como eu falei, é, você se preocupa tanto em vender, se preocupa tanto em cadastrar os clientes. Nossa, é tão chato, né? Eu acho que todo mundo é tão chato na visão do cliente, tá? Tipo assim, todo mundo já passou por isso. Mesmo que você tenha uma empresa, você, uma hora, é um cliente, né? Aí você pega um formulário enorme lá, que pergunta até o seu tipo de sangue, dependendo da situação. Tudo bem, isso pode ser muito proveitoso para o comércio, para o negócio, tudo e tal. Mas o que mais preocupa é você é, ter toda essa base que você guarda para poder mensurar isso, fazer métricas. Ó, tal hora da madrugada compram mais, no dia dos namorados compram mais, no dia da sogra compram menos, estou inventando. Aí o que acontece? Brincadeira. Você se preocupa muito com isso para poder vender. Só que já pensou, você tem lá uma base de 1 milhão de clientes, nossa, eu quero que todos de vocês tenham isso, de verdade. Por quê? Porque se vocês tiverem 1 milhão de clientes, vocês vão comprar muito segurança, até antes, né? Então, o que acontece? Aí você se preocupa muito com isso. De repente, um cara ataca, né? Eu uso muito a palavra atacante, invasor, porque assim, como dizer, eu não vou entrar em detalhes, mas tem uma situação no passado que falaram que hacker é o cara que invade, né? Que assim, tem duas linhas de raciocínio. Tem uma linha de raciocínio de uma universidade americana que chama MIT, né? É uma empresa, é uma universidade de alta tecnologia, né? Então, muitas das coisas que a gente usa hoje saiu de lá, né? Então, esse negócio de hacking, porque assim, hack em inglês quer dizer fuçar, né? E o wing quer dizer alguém que está fuçando, né? Fuçando. E o hacker, quer dizer a pessoa que fuça. Então, quando você vê,
por exemplo, um cachorro que ele está farejando na calçada, algum cheiro, alguma coisa, é mais ou menos essa levada, mas não é ainda isso, tá? Não é ainda isso, não. Mas eu digo assim, seria mais ou menos, eu não quero ofender ninguém, tanto para quem mexe com comércio, para quem é da cultura hacker, dessa que eu estou falando do MIT. Eu estou de coração aberto, estou falando com humildade, não estou querendo ofender ninguém. Mas tem essa galera, você sempre, na família, todo mundo tem alguém que tipo assim, puxa, deu pau no micro-ondas. Aí tem aquele cara ou aquela garota que vai lá no micro-ondas, ele abre o micro-ondas, mexe numa fio lá, pô, o micro-ondas está funcionando. Isso é hacking. Isso é hacking da velha escola, MIT, Universidade, MIT, Estados Unidos. Então, essa levada, ela é boa. Só que teve alguns jornalistas no passado que falaram mal. Não sei por quê, não sei se era para vender, não sei, eu não sei. E aí isso o mercado adotou, né? Como a pessoa do mal que vai lá, invade, estraga tudo, rouba e tal. Mas a palavra que mais adequada para isso, ela chama cracker, né? Porque até tem aquela bolacha Candy Cracker, né? Ela vai lá e ela quebra, né? Na boca, tal, beleza. Só que o que acontece? Crack quer dizer quebrar. Cracking, quebrando. Cracker, pessoa que quebra, né? E quando o cara invade o seu sistema, ele está quebrando o seu sistema. Tem até uma certificação que chama Ethical Hacker, né? Então, ou seja, para poder definir isso daí. Mas não, o conceito que eu estou te falando é mais ou menos isso. E não é bem isso ainda não. Você pode procurar na Wikipedia, no Google, é isso daí, tá? Mas, o que acontece? No meu conceito, são pessoas do mal, por isso que eu sempre falo invasores, atacantes, porque invasor todo mundo sabe. Nossa, outro dia eu chamei um invasor para tomar café. Nossa, isso não existe, entendeu? Você entende facilmente isso. É um invasor, é um atacante. Um país está atacando o outro. Não, eles estão dando a mão, fazendo amizade. Não, você está entendendo que tem uma coisa negativa, tá? Então, era isso que eu queria deixar bem claro, tá? E para não ter problema. Mas tudo bem, a gente entende quando escreve dessa forma, tudo e tal, mas a gente quer também desmitificar, porque, por exemplo, em São Paulo tem alguns lugares que são hacker clubes, né? E esses lugares aí, eles ensinam as crianças a mexer com o computador e montar equipamento, tudo e tal, tá? Mas aí a gente está entendendo dessa forma. Beleza, então voltando bem rapidinho, a ideia é não deixar vazar as informações dentro do seu site, né? Então, uma das formas que resolve algumas situações e são mitigadoras é você usar SSL. É porque assim, quando a internet foi criada, muitos anos atrás, ela foi criada com intenção militar, não foi com intenção comercial. E a ideia era o seguinte, se alguém bombardeia um pedaço de um país, o outro país continua funcionando. Então a ideia não era tanto segurança, a ideia era assim, está disponível, está funcionando, está disponível, está funcionando. Então aquela situação, às vezes o site está fora do ar, mas o blog está funcionando. Só que nesse meio tempo não foi colocado segurança, foi colocado assim, vamos funcionar, vamos funcionar. Então, no caso dos sistemas para a internet, a gente usa um protocolo chamado HTTP, que é aquilo que a gente digita, né? HTTP, /, é o nome do seu site. Só que isso daí, ele não tem funcionalidade de segurança, eles estão melhorando. Então, foi criado um sistema, um artifício, que a gente chama de SSL, que ele pega todo esse seu site, né? Ele coloca num túnel seguro, e aí aquelas informações que você julga ser, ou o seu cliente julga, ou órgãos julgam que é seguro, que é sensível, tem que estar passando por segurança. Então, ou seja, cartões de crédito, né? CPF, RG, nome, endereço, se for até de saúde, o estado da saúde da pessoa, se a pessoa está com uma doença grave ou não, porque se a pessoa for uma celebridade, isso pode ser um problema. Então, o que acontece? Isso daí, quando você tem problema de vazamento, né, tem vários tipos de artifício que ajuda você a mitigar esse problema. Então, assim, então tá vazando informação no meu site, no meu ambiente. Se eu colocar só SSL resolve? Não. Você tem que colocar várias coisas. É um kit, vamos dizer assim. Mas, desculpa, para quem não tem nada e ter alguma coisa, já ajuda muito. O SSL ajuda muito mesmo, de verdade. É um tipo de artifício que usa criptografia, né? Então, o que acontece? E essa criptografia, ela, de tempos em tempos, ela vai aumentando. Por quê? Porque o pessoal que quer invadir, que quer atacar, eles conseguem, através de algoritmos, software, consegue quebrar isso, né? É a mesma coisa. Quando você está na sua casa, tem aquele cadeado
da época do meu avô, ele não vai garantir segurança do meu portão. Né? Por quê? Porque ele tem mais de 100 anos. Né? Então, ou seja, o cara que quer entrar na minha casa, ele já sabe abrir um cadeado desse. Agora, quando você coloca um cadeado da década de 50, já fica mais difícil. Quando você coloca cadeado da década de 80, vai ficando mais difícil. Quando você coloca da nossa época, fica mais difícil. Quando você coloca aquela que usa o dedo, também fica. Mas às vezes tem caras que são especialistas em quebrar isso, né? Então o que acontece? Isso daí é para proteger a primeira linha de defesa, né? Primeira e segunda linha de defesa do seu site. Mas isso garante 100%? Não. Na verdade, é todo um conjunto de serviços, produtos, pessoas e processos que vai garantir. Mas é o que eu falo, se você não tem nada, já ajuda, tá? Beleza. Quais são os riscos, né? Sendo um pouquinho mais rápido. Vazamento de informação sigilosa. Olha lá, essa aqui é uma metáfora bem interessante, né? Isso aqui é um petroleiro, né? O que está manchando aqui? Petróleo. Petróleo, até onde eu sei, não é de graça, é bem caro, né? Então, entra na analogia. Seu site, ele é esse navio. E você está carregando uma coisa valiosa, que é o quê? As informações dos clientes. Só que, por algum motivo, furou e está começando a vazar as informações dos clientes. Isso não vai ficar barato, né? Então, o SSL, ele é como se fosse ele endurece um pouco mais o seu site, ou seja, ele coloca uma blindagem mais em cima do site. Né? Então, não é um navio que tem uma chapa de 1 milímetro de espessura, é um navio que tem uma chapa de, sei lá, 3 metros de espessura. Ah, mesmo assim pode furar? Depende do impacto. Por isso que a gente fala que não adianta só colocar isso. Isso ajuda, mas tem que colocar mais coisas em cima, né? Perfeito. E aqui é outra analogia, né? A informação ela passa num túnel, né? Então, ou seja, se acontecer alguma coisa ruim aqui, tem um sistema um pouco que defende essa parte. Então, as informações trafegam com mais segurança no seu site, né? Você fica um pouco mais tranquilo. Beleza. Então, isso aqui era bem rápido a ideia. Agora a gente vai entrar num detalhe de um tipo de SSL que a gente chama de EV, né? E que a mitigação é para uma situação de phishing. O que seria phishing? Phishing é, na verdade, aqueles tipos de e-mail que vem fazendo de conta que alguma instituição, algum banco, seu próprio e-commerce, assim vai. E aí, querendo através de, a gente chama de engenharia social, que é um tal do somebody love, né? Tipo, a pessoa quer entrar no prédio por algum motivo, quer fazer um assalto. Ela não vai chegar assim, quer entrar no prédio com o revólver, ela vai ser abordada pela segurança. Né? Então, o que ela vai tentar fazer? Ela vai tentar pegar um crachá, falsificar o crachá, ela vai tentar o quê? Pular a catraca num momento que ninguém está vendo, ela vai querer o quê? Tentar injetar um sinal na... Nossa, aí é muito, tipo, emissão é possível, né? Mas tem gente que faz, injetar um sinal na câmera do prédio para simular que não tem ninguém naquele momento e naquele momento ele passar e a câmera não pegar. Então, o que acontece? Esse tipo de SSL, o EV, ele é um SSL que quando você digita, além de ele fazer a criptografia e guardar a informação para não deixar vazar, informação sensível, ele faz isso também, mas ele tem uma situação assim de prova. O que ele faz? Ele chega lá, se um cliente receber um phishing, o cara fica na dúvida, puxa, será que é o site tal ou será que é um cara querendo me roubar meu e-mail? Não sei. Não sei mesmo. Aqui ele faz, ele não abre o phishing, né, ele não clica, né? Quando você vê um e-mail muito estranho, não clique. Não clique naquele link que geralmente eles falam assim, troque sua senha aqui, você está com dívida no Serasa, essas coisas. Não clica lá, não. Você pode até abrir o e-mail para ver o conteúdo, mas não clica. Aí o que você faz? Você abre outro navegador que você usa para entrar na internet, tipo Firefox, Internet Explorer ou Chrome, e entra no site do cara, e se ele tiver isso daí que a gente chama de SSLV, no canto superior esquerdo, onde você digita o site da pessoa, aparece uma parte verde e lá aparecem os dados da empresa. Aparece CNPJ, aparece endereço, aparece tudo. Tudo que é relativo àquela empresa e geralmente tem alguma amarração com algum órgão que identifica essa empresa, tipo associação comercial, Polícia Federal, tudo e tal. Por quê? Porque às vezes um cara, um atacante, ele pode pegar, copiar o site ou o ambiente web, clonar e criar um site mudando um pouquinho o nome. Então, eu vou inventar aqui. Vamos dizer que tem um site xyz.com.br. Ele coloca xyz-promocão, né, de promoção.com.br.
o cliente, às vezes, ele não tem todo esse conhecimento. Ele vai achar assim, puxa, acho que é promoção, né, do chart XYZ. Quando ele vai ver, porque ele clicou no phishing, ele fala, nossa, mas é mesmo, tá igualzinho, acho que é mesmo. Aí ele digita a senha, digita o número do cartão de crédito, digita tudo. E aí, esse phishing que começou todo esse ataque, ele transfere para um site que é clonado, de lá se obtém informações sensíveis do cliente e automaticamente começa a ter estelionato, crimes e assim vai. Então, o que acontece? Quando você tem um SSLV, aí o cliente, você passa uma inteligência para o cliente, você passa uma lógica, uma estratégia, o cliente tipo assim, esse site aqui está muito esquisito, eu vou lá no site de verdade. Ele tem barra EV, SSLV, poxa, é ele. Mas o e-mail não veio dele. Então esse e-mail é um phishing. Então, ou seja, você está criando contramedidas, você está treinando indiretamente seu cliente a se defender de estelionato, de crime, entre outras coisas. Né? Então a gente vai entrar rapidinho nele. Então aqui, o objetivo que eu falei, né? Não vou ser redundante. Quais são os riscos, né? Vazamento de informação sigilosa, falta de autenticidade do ambiente. Qual foi, aqui falando de novo, né? Desculpa, ainda está em risco. Aqui, ó, um cara, por incrível que pareça, a gente não tem nada contra o Grupo ON, tá? A gente só está expondo uma situação que aconteceu. Alguém clonou o site do Grupo ON. Se você der uma olhada nessa imagem, não parece que é do Grupo ON mesmo? A gente não está falando mal do Grupo ON, a gente está falando de um caso que teve phishing, teve vários, teve Apple, teve Google, teve vários, tá? E a gente não está falando mal dessas empresas. A gente está falando assim, situações que aconteceram e a gente tem que se precaver, e eles também já se precaveram, né? E eles também não se sentiram afetados por isso. Eles foram muito inteligentes e foram lá e mitigaram o problema. Então o que acontece? Um cara clonou o site, fez uma cópia exata do Grupo ON e chegou lá e bombou. Falou, meu, você quer comprar um iPhone? Pô, quem não quer ter um iPhone, né? Se alguém quiser dar um para nós aqui, pode dar. Mas o que acontece? Puxa, um iPhone 5, cara, 32 GB com Wi-Fi desbloqueado de 2.599 por 599. São R$ 2.000 a menos. Nossa, eu vou lá, vou comprar. É a primeira coisa que o cliente pensa, né? Então, o que acontece? Esse tipo de phishing que levou a esse site, muita gente caiu nisso. Então, tem aqui até a fonte, ó, para você não dizer que a gente não falar que, não, será que é? Será que é? Será que isso não acontece comigo? Depois entra nesse site que tem a notícia lá. Lá tem a quantidade de pessoas que caíram nesse estelionato aí. Tá? Então, quando você usa o SSLV, você evita você não vai evitar de um cara clonar seu site. Você não vai evitar de um cara mandar um phishing. Mas você vai conseguir garantir a sua autenticidade. Falar, meu, isso daí não foi eu que mandei, não. Meu, isso daí, cliente, não clique nisso. E até então, quando tiver uma forense, ou seja, uma polícia federal, sei lá, ou um perito falar, vamos investigar o site tal, por quê? Porque eles estão prometendo um negócio e não estão vendendo e não estão entregando. Entra até direitos do consumidor nisso, né? Então, o que acontece? Você consegue se inocentar, se falar, meu, esse phishing não é meu. Por quê? Porque no meu SSLV está falando que o meu site tem o meu CNPJ, tem os meus dados, e isso daí não confere com o que o meu site tem. Então, você já tira o seu da reta, tá? Então, isso é bem legal para você se defender. Os benefícios são o mesmo do SSL e aquela parte que eu falei, que você fica autêntico. Você consegue, se alguém gerar uma contraprova contra você, você consegue falar, não fui eu, porque tá meus dados aqui da minha empresa, tá os dados do meu site, não partiu do meu site, partiu de outro. Então, você já tira um problema da sua frente. Segundo, você garante a integridade dos dados do seu cliente. E terceiro, mais um vetor para a segurança aí. Bom, mudando de assunto, bem rapidinho, já falei de dois assuntos. Como é que tá o ritmo? Tá legal, tal? Se alguém quiser pronunciar rapidinho, que a gente já tá meio que reta final. Só usar o chat, pessoal. Sejam sinceros. Legal. Beleza, então, mudando de assunto, mas que tem a ver com segurança, principais tipos de malware. Meu, malware. Tem gente que fala Trojan malware, spyware, backdoor. No fundo, são tudo muito parecidos, né?
assim, na visão de quem está recebendo esse tipo de ataque. Mas na visão técnica é muito diferente. Eu não vou entrar na visão muito técnica. Mas a visão de malware, o que, que é? Eu não vou falar que é um vírus, tá? É como se fosse um artigo malicioso, porque malware não é vírus. Se você pegar, às vezes, um antivírus e tentar bloquear um malware, alguns antivírus bloqueiam. Mas, porque eles têm o 2 em 1, né? Vírus e anti-malware, tudo junto. Mas, geralmente, malware tem uma abordagem, vírus tem outra, Trojan tem outra, e assim vai. Só que acontece, às vezes um antivírus que está no seu computador de servidor, onde está seu site, ou até em casa, ele não vai fazer defesa de um malware que está instalado no site, né? Assim, perante o site, tá? Não perante seu computador. Então, o que acontece? Tem que ter um tipo específico de solução, de mitigação e identificação de malware para poder fazer esse tipo de defesa. Então, por exemplo, assim, não sei se você reparou que isso na sua visão de empreendedor, de dono de site, e-commerce. Às vezes está lá com um site e tal, de repente aparece uma tela em vermelho, que seria essa aqui, ó. Vou passar bem rapidinho. Essa daqui, ó. Então, o que acontece? O site está fora do ar, né? Aliás, desculpa, o site está no ar, mas o acesso ao site está fora. Então, ou seja, o Google, quando ele percebe que, e outros buscadores, quando ele percebe que dali está saindo malware, está saindo vermes, coisas problemáticas, coisas que roubam informação sigilosa, coisas que têm ideia de roubar dinheiro em banco, assim vai, ele bloqueia o site, né? Ele bloqueia e isso é ruim. Porque indiretamente isso daí é negar que o site fique no ar. O site está no ar, mas seus clientes não estão podendo comprar porque o site está sendo bloqueado, né? Então, o objetivo aqui, uma forma de garantir mais segurança através de identificação e remoção de malwares em site, e-commerce, blogs e outros. Motivação, estruturar um plano de linha de defesa, no mínimo, dadas as limitações das empresas para ataques dessa natureza. Então, quando se pega um malware no seu site ou qualquer ambiente, é difícil você arrancar. Porque, tipo assim, cada malware é de um jeito. Então, a primeira coisa que tem que fazer é a identificação, né? Que tipo de malware que é? É um malware, sei lá, estou inventando, Win32.trojan malware bank. Estou inventando, não sei se existe isso aqui. O que esse malware faz? Ele rouba dinheiro de home bank. Então, o que acontece? Por exemplo, você tem um site, tem um e-commerce. Automaticamente você deve ter uma plataforma lá, ou um ambiente lá, que tem o carrinho para a pessoa comprar e a pessoa está começando a comprar. Aí no desfecho, ou seja, no final da transação, qual que é a situação? Alguns pagam com boleto, alguns pagam com cartão, alguns pagam com débito automático, mas a verdade é o seguinte, alguém tem que pagar, né? Tem que ter uma transação financeira, pelo menos na maioria das vezes é assim. Então o que acontece? No finalzinho, se tem um malware dentro do seu site, do seu ambiente, o que pode acontecer? Na hora que o cara for passar o cartão, aí que entra, hein? Não é só questão do SSL, por isso que eu falo, o SSL ajuda, mas tem que ter muito mais coisas para ajudar, porque sozinho não dá. Então o que acontece? Na hora que for passar o cartão, às vezes ele pega a informação do cartão e remete você para um banco falso. Então você pensa que é o banco, não vou falar nome de bancos, mas banco XYZ123.com.br, com toda a naturalidade, né, toda a inocência, pô, e você está naquela empolgação, nossa, meu, queria comprar um videogame aqui, tá, sei lá, vai, R$ 800, puxa, tá R$ 300, nossa, que maravilha, e às vezes o videogame tá mesmo, você tá oferecendo isso com promoção. O que acontece? O cara passa o cartão, ele entra no banco, lá no banco o cara não rouba só os R$ 300 do produto, ele rouba todo o dinheiro do banco, da conta do cara, entendeu? Já teve casos assim. E aí o que acontece? O cara usou o seu site como pivô, ou seja, ele usou como refém para ele atacar um banco. E geralmente, para poder você provar por A mais B que não foi você, é um inferno para um banco, porque o banco é uma instituição séria que tem, como se diz, um monte de normas internacionais que pesam em cima dele, porque ele tem ali dinheiro criando dinheiro, transação criando transação. Então não é assim, é troca de favores, não, é coisa pesada. Então o que acontece? Além de você ter a perda de você não receber, né, você tem aquela perda de não receber pelo aquele produto que você vai entregar. Então aí de repente, não, o cara comprou mesmo tal, na rua tal, você vai lá, coloca o videogame R$ 300, estou inventando,
manda para aquela rua, chega lá, o cara recebe, você não recebe os R$ 300, você teve dois prejuízos, porque aquela mercadoria que era para estar no seu e-commerce, você vendeu sem receber, então no seu estoque vai estar um a menos e ainda você vai estar sem grana, você vai perder duas vezes, depois ainda, isso para coisas assim, baratinhas, né? E ainda você pode tomar um processo do banco, entendeu? Porque isso daí é caracterizado como formação de quadrilha, estelionato e assim vai, né? Eu não conheço muito de leis, mas eu superficialmente falando, mais ou menos nessa linha. E aí, para você provar por A mais B que não foi você, também é complicado. Então, tem essa vertente, né, que é problema. Aí tem aqui, ó, blacklist do malware no Google, por exemplo, que o Google é o maior indexador de sites do planeta atualmente. Então, entra aquela janelinha vermelha, que vai entrar no próximo slide. Você infecta, a infecção do seu site, ela replica para outros sites, né? Então, ou seja, além de você ter problema de não ter audiência no Google, você começa a infectar outros sites e você pode tomar processo desses outros sites, você pode ter contra-ataque, de repente alguém pode imaginar que seu site é um site de terrorista, e ele vai lá e manda tirar seu site do ar, e aí para colocar o site no ar de novo, você leva dias e dias, até meses, dependendo, para provar que não foi, e isso é um problema. Roubos de informações financeiras, que é o banco que eu falei, e outros problemas que é um vetor enorme, até para explicar, não é fácil, tá? É que eu estou falando bem por cima. Os riscos que eu falei aqui, né? Aqui são as analogias. Os benefícios. Aí entra o Dr. House, né? Aí foi só uma metáfora. Quando você consegue mitigar esse problema ou resolver, seu site está livre de infecções, automaticamente está livre de processo, dor de cabeça, e vai, dependendo do cenário, e você não será bloqueado no Google, né? Então isso ajuda muito a você obter aquela audiência que você quer e você tira a dor de cabeça na sua frente. Então, assim, na visão técnica, é um problema até pequeno perto de um DDoS, em algumas situações. Em algumas, tem maior que não, que às vezes é osso você tirar do ambiente. Mas, o que acontece? Isso é uma visão mais estratégica, né? Ou seja, você vai ter toda aquela dor de cabeça, mas se você tiver esse processo, esse serviço produto, você vai ter seu site fluindo de novo, não será bloqueado, não terá processo, teoricamente, e assim vai, tá? Então seria isso. Agora aqui só uma revisão mais geral, né, sobre tudo, informações gerais, algumas métricas, né, que a gente tem acompanhado no mercado. Segurança, quando você fala de segurança, você fala de 3 pilares: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Dependendo do seu ambiente, às vezes a pessoa se primora muito nisso aqui, ó, disponibilidade. Se o meu site não está no ar, eu não consigo vender, né? Então, esse pilar aqui, muito do que a gente tem ouvido do mercado, de várias pessoas aí, tudo e tal, eles focam muito nisso. Meu site tem que estar no ar, cara. Meu site tem que estar no ar, meu e-commerce, meu blog ou qualquer aplicativo web, porque senão eu não consigo vender, eu não consigo ter audiência, eu não consigo fazer nada, né? Confidencialidade, aí que entra também um pouco mais. Muita gente se preocupa também com estar disponível, mas confidencialidade é bem maior, né? O que seria? As informações, como eu falei, CPF, tal, dados sensíveis de cartão, tudo e tal, isso não pode vazar. Então, as pessoas elas focaram muito nisso também, quando investe em segurança. E integridade. O que é integridade? Quantos de vocês já não pegaram lá um formulário de cliente que se passou por um cliente, mas não era um cliente? O cara começou a preencher lá só para tentar entrar um pouquinho no seu sistema, para poder entender. Então, por exemplo, o cara inventa lá assim: eu moro na rua 123, moro na rua teste, número 123, meu telefone é 111 ou é 190, que é o da polícia, né? Então, o que acontece? Integridade é bem mais que isso, mas dando um exemplo bem simples, seria o quê? Será que aquelas informações que eu tenho no meu banco de dados é dos meus clientes mesmo? Será que ali não tem uma informação de um invasor, desculpa, de um atacante? Nossa, falo pra caramba, né? Tomar um pouquinho de água. Então, o que acontece? Integridade é para poder ter essa noção de que o que você tem lá no seu site realmente é o que você quer ter. Se os seus clientes são mesmo os seus clientes, se os seus futuros clientes são mesmo os seus futuros clientes, se os seus produtos são os seus produtos, ou, por exemplo, às vezes um cara ganha acesso ao seu ambiente e o cara inventa um produto lá. Tipo, sei lá, estou inventando aqui, você está vendendo eletrônicos. O cara vai lá e coloca que tem um carro elétrico. Você não vende isso. O cara inventou isso.
E aí o que acontece? De repente, alguma fábrica de carro elétrico pode se sentir lesada e te processar, ou pior, ele consegue ganhar esse pedacinho desse acesso aí do carro elétrico e começar a vender carro elétrico, e você não entrega, e você acha que está entregando, e ele está recebendo por isso. Então isso é integridade também, tá? Falando bem por cima mesmo, tá? Outra coisa que eu vejo que nós vemos sobre escopo de riscos, né? Tem esses pilares aí, ó. O que você precisa no negócio? Não adianta nada você focar só num pilar. Você tem que ter um balanceamento aí. Então, a gente vê que quando você tem uma coisa na internet, a gente tem que investir bastante em tecnologia. A gente tem que ter um processo, por exemplo, não adianta nada você chegar e a pessoa clica e você já vai lá e entrega o produto. Ué, peraí. Qual que é o processo? Você não precisava clicar, quantificar, falar, eu quero um produto, escolher a forma de pagamento, falando bem grossamente, pagar, conferir aquele pagamento, que é isso que o pessoal, a maior parte das vezes o pessoal esquece, só quer vender, 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 aí não confere. Ué, será que esse cara realmente, ele mora onde ele está morando, que ele está falando que está morando? Será que esse cartão é desse cara mesmo? Será que esse CPF é dele? Será que esse RG é dele? Será que ele é ele? Então, o que acontece? Tem que ter um processo aí de conferência, só que isso às vezes engessa, né? Tipo assim, se você está vendendo 1000 vezes por dia, cada vez que você checa, você vai vender mais devagar, mas é que tá um negócio. Às vezes, se você não automatizar isso, tiver um processo, uma ideia melhor, às vezes você não ganha velocidade, e lá na frente você economiza dinheiro de uma maneira inteligente, do tipo assim, meu, eu descobri que tem um cara lá, sei lá, no Triângulo das Bermudas, tá? Para não dizer que em nenhum lugar do mundo aí, que o cara, ele tá querendo, sei lá, um vinho. Sei lá, pode ser que tenha um cliente assim, mas é que tá, ele não quer um vinho, ele quer 3.000 vinhos. E aí você checa lá, vê os dados do cara, o cara não pagou, você até mandaria 3.000 vinhos para lá, dependendo do seu negócio. Mas será que esse cara existe? Será que esse lugar ele mora, na verdade? Né? Então o que acontece? Você tem que ter um processo aí. O ambiente que a gente está falando envolve um pouco tecnologia, envolve um pouco processo, porque também se a gente não tiver tecnologia com aderência a processo e esse ambiente não tiver, quando a gente fala de ambiente, seria assim, será que essa tecnologia que você está usando, será que esse processo que você está usando, será que as pessoas, recursos que você está usando, são adequados para o que o cliente quer, né? A gente está falando um pouco de ambiente, seria nesse sentido, não é tanto tecnológico. E pessoas, né? Por exemplo, você vai colocar um cara para fazer segurança, mas o cara não tem nada a ver com segurança. Você vai colocar uma pessoa para fazer RH, mas a pessoa não tem nada a ver com RH. Se a pessoa tiver um pouco de vocação e você sentir firmeza, tem casos raros aí, sim. Mas eu acho que a pessoa tem que ter vocação e formação, né? Para isso. Mas também, como eu sempre falo, os egípcios construíram pirâmides e os caras não faziam faculdade. E também tem aquele pessoal que não tem faculdade e não manja também. Então são 4 tipos de casos aí. Então o que acontece? Você também tem que ver se a sua equipe, se os seus recursos de pessoas são adequados ao seu negócio. Qual que é o seu negócio? Ah, meu negócio é, sei lá, estou inventando, é vender água com gás, por exemplo. Ah, mas chega lá, o cara nem sabe o que é água com gás, entendeu? Ele não sabe vender isso, ele não tem por que vender isso. E você coloca isso como vendedor, ou você coloca isso para fazer segurança disso, ou coloca isso para a pessoa cuidar do seu dia, sabe? Aí vai longe, né? O que a gente for falar. Isso não é legal, isso quebra o seu negócio. Então, aí está o quê? Um quadrante do escopo de risco. Então, tem gente que foca muitas vezes num quadrante e de repente é outro. Na verdade, você tem que focar em todos. Ok? Bom, os tipos de vulnerabilidades, né? Alto, baixo e médio. Então, vocês estão vendo aqui através de cores quais são o que impacta maior. Na aplicação seria seu e-commerce, seu site, no sistema operacional e na web em geral, né? Então, vocês estão vendo aí que impacta pra caramba. E agora falando um pouquinho sobre nós, do site blindado, a gente tem toda essa gama de clientes, são clientes conhecidos, tudo e tal. Somando a quantidade de blindagem, temos mais de 4.000 e isso está crescendo a cada dia, a cada momento. De SSL temos mais de 2.000. De anti-malware mais de 2.000 e outros produtos que não dá para colocar no slide, porque a gente tem produtos e serviços aí que são grandes, tem bastante demanda, tá?
E a gente tem certeza que tem algum tipo de produto, serviço que pode atender a sua necessidade para o seu negócio, para o seu comércio, no nível digital e até outras ramificações aí que o site blindado tem o focal, tá? Então tem aí os logos, né? E se você tiver querer mais informações, pode entrar no nosso site, que é agora o próximo último slide. No caso, Mauro João e Paulo Assunção, sou pentester. O que é um pentester? Um tester de invasão, ou seja, eu não invado. Ah, Mauro, invade lá o site tal. Não invado. Eu faço teste de invasão. O que é teste de invasão? Com consentimento da empresa, através de um contrato que a gente chama de NDA, né? Ou seja, de não divulgação de informação, a gente, com autorização da empresa, mediante o site blindado, não é só eu que faço isso não, tá, pessoal? A gente tem uma equipe para isso, aqui eu que estou falando aqui agora, mas tem uma equipe que faz esses testes simulando uma invasão. Ué, Mauro, peraí, você vai invadir meu site? Não, não vou invadir o seu site, eu vou simular. É melhor, se a gente soubesse que vai cair um meteoro na Terra e a gente conseguisse testar se isso é verdade ou não, não é melhor do que cair um meteoro e ter um desastre? Então, o que acontece? O pentester, ele tem essa ocupação. Ele pega, através de um método, de vários frameworks, metodologias, práticas, ele consegue simular uma invasão. E aí, se tiver sucesso, né, nessa invasão, quer dizer o quê? Se fosse de verdade, seu site seria comprometido. Até brinco assim na vida real que é como se fosse um teste de gravidez. Pode ser que não dê resultado e pode ser que dê resultado. Mas você só vai saber fazendo, né? Você só vai saber se está ou não está fazendo. Então, o que acontece? Quando tem sucesso, ou o site está muito zoado, ou tem muito problema, ou a prática foi muito assertiva. Então, esse é o caso que o pentest faz. E o analista de vulnerabilidades, eu consigo mensurar para você, fazer um mapa, aliás, não só eu, né, toda a nossa equipe, a gente consegue fazer um mapa através de práticas com scanners, práticas manuais, automatizadas, aí vai longe. A gente tem todo um framework, a gente tem toda uma metodologia, temos vários e vários produtos e serviços que conseguem detectar isso para você, né? Detectar, apontar e mostrar qual a solução, né? Então, um analista de vulnerabilidades, ele também faz isso. Aí tem o meu e-mail aí embaixo, temos o site. A gente vai começar a liberar as perguntas agora, pessoal, relativas ao tema da palestra, tá? Quem quiser mais informações com relação a valores, tipo de produtos, envie um e-mail, por favor, para comercial@siteblindado.com.br. E agora a gente vai mais responder as perguntas relacionadas à apresentação. Pessoal, eu só vou cortar o áudio um minutinho para eu mostrar para o Mauro como funciona aqui as questões. Como a gente passou um pouquinho do tempo, não vai dar para responder de todo mundo, mas a gente vai responder as que derem tempo. Quem tiver mais alguma dúvida, o Mauro deixou o contato dele e também tem o e-mail do comercial para quem quiser saber sobre valores, tá? Só um minutinho, pessoal. Então, temos o... Todo mundo está me ouvindo aí. Então, o que acontece? Temos uma pergunta aqui de um dos nossos participantes, que no caso é o Leandro. Qual é o caminho mais provável de um ataque? Direto no sistema, banco de dados, aplicativo ou no servidor? Então, respondendo a todos vocês, é qualquer caminho. O que acontece é o seguinte, geralmente, por exemplo assim, se um cara vai assaltar um banco, ou ele vai dar a cara a tapa, ou ele vai se embrenhar no meio da segurança, ou ele vai, numa hora que a segurança não esteja tão forte, ou seja, mais insegura, ou ele vai tentar fazer remoto, ou seja, tem até mais coisa do que isso. Mas são as primeiras coisas que me veio à cabeça. Eu só digo o seguinte, tendo uma vulnerabilidade, uma única vulnerabilidade no seu site, e o pessoal pensa muito assim, então eu tenho que arrumar as graves. Não, você tem que arrumar todas
todas. E ainda assim, é possível de ter ainda vulnerabilidades, né? A gente chega assim, somando assim em números baixos, um dos nossos scanners que nós temos, ele faz 33 mil testes num único site. Isso é um dos nossos scanners, ele tem vários, né? E fora o processo manual, porque às vezes o scanner não pega tudo, e aí a gente ou pega, ou, por exemplo, a gente chama de falso positivo, que, por exemplo, ele pega, mas tipo, a gente vê que não era bem aquilo, né? Então, e aí tem o falso negativo que às vezes ele não pega, que aí é o processo manual. Então a gente entra com as duas coisas, a gente entra automatizado e entra manual. Então, ou seja, a gente usa scanners, servidores, e a gente usa pessoas, equipes. Então, ou seja, a gente faz dupla verificação, praticamente de tudo. Então, o que acontece? Tendo uma brecha, uma vulnerabilidade, e o atacante identificar que é possível invadir, ele vai invadir. Né? Por isso que a gente tem que fazer com regularidade. Isso daí é um processo recorrente. Ele sempre, enquanto você tiver o seu negócio, você nunca pode parar de fazer. Né? É igual uma casa. Você nunca pode parar de reformar a casa. Você sempre tem que estar vendo, sempre tem que estar vendo. Às vezes tem épocas que a gente para, por questão financeira, tudo e tal, mas eu não recomendo. Porque pode ser um momento que vai desabar a casa, pode dar cupim, pode dar um monte de coisas, tá? Então não sei se respondi a sua pergunta, mas qualquer brecha que ele vê, quanto menos esperar, é o que pode acontecer, ok? Outra pergunta, né? Como posso antecipar o problema dos futuros vulnerabilidade? Então, como eu falei na outra pergunta, seria o quê? Pegar e fazer um processo cíclico, né? Ou seja, repetidamente fazer scans e ter equipe que consiga identificar tudo isso, né? Então você consegue antecipar isso. E outra, não adianta nada identificar, tem que tratar, tem que resolver. Sei lá, a gente pega um tipo de vulnerabilidade que é assim, você entra no site, tá, vou falar duas situações para não dizer que estou puxando sardinha. Tá escrito lá, IS75. O que quer dizer? Provavelmente é um servidor web de sistemas Windows, que pode ser do Windows 2003, 2008, 2012, depende de como o ambiente está instalado, porque cada caso é um caso. Se o atacante identificar isso, ele fala assim, achei uma falha no IS. Então já achei uma falha no Windows também, um exemplo, né? E aí ele pega um artefato que a gente chama de exploit. O que é um exploit? É um programa altamente codificado, específico para explorar aquela vulnerabilidade e cair para dentro. Né? Agora também tem IS, que às vezes não é que é IS, mas, por exemplo, você pode mudar essa informação e está rodando num Linux, por exemplo. Você pode subverter essa informação. Então aí o atacante fica um pouco confuso. Você pode ocultar. Ou, por exemplo, se aparecer assim, Apache, vou falar uma versão antiga, 1.3.0, é muito antigo. O cara já vai direto lá, ele sabe a versão do seu web server, ele procura um exploit para poder cair para dentro, né, poder explorar a vulnerabilidade. Na verdade é bem mais que isso. Tem shellcode, spyload, mas não quero entrar em detalhe técnico, tá? Mas eu digo, tem ferramenta para isso? Tem. Então por isso tem que tratar. Então aquele negócio, se você trata essa vulnerabilidade e melhora os seus ambientes, a chance de invasão é bem pequena. Ok? Pergunta do Éder. Primeiro, parabéns pela palestra. Tal, valeu mesmo, muito obrigado. Desculpe se eu falo bastante. Porque eu sou risonho. Show mesmo, obrigado, ajudou bastante. Um site de loja virtual tem um IP dedicado. É mais seguro que tenha um IP compartilhado? Porque o que posso fazer para reforçar a segurança? Bom, na verdade, e pessoas que estão nos ouvindo, a gente tem que ver melhor esse ambiente. Mas eu penso da seguinte maneira: ambiente compartilhado é perigoso. Por quê? Às vezes você está cuidando do seu cercadinho, né? E de repente invade o cercado do lado. E aí tem acesso ao seu. Como é que eu sei? Não sei. Geralmente só vou saber se eu tiver entrado em contato com a equipe que cuida disso. E às vezes eles não vão falar, porque às vezes isso pode ser comprometedor para eles, ou eu vou ter que analisar seu ambiente melhor. Então, assim, eu não tenho resposta para reforçar isso de bate-pronto. Mas, às vezes, tem algumas situações, que nem, por exemplo, reforçar a segurança, mas você diz o quê? A nível infraestrutura, a nível de rede, a nível de aplicação web. Por exemplo, se for a nível de aplicação web, você pode escanear para ver se tem as vulnerabilidades, instalar um WAF, que é um Web Application Firewall, é um firewall só para
aplicações web, que envolve o quê? Blog, e-commerce, tudo que é aplicação web, né? Que navega num browser. No aspecto de infraestrutura, você pode ver se o web server ele está com todos os modos ativados, se foi feito hardening. O que é hardening? É um processo de melhores práticas, falando bem grossamente, que você desabilita coisas padrões. Né? A gente sabe que quando a gente instala um programa, às vezes tem senhas padrões, aquela tal de admin, né? Tirar isso daí. Então, assim, tem que ver o seu cenário, tá? Mas, tipo, são coisas que eu acabei falando. Firewall. Se for a nível de aplicação web, tem um negócio que chama Code Review, que é revisão do código-fonte. Antes do código-fonte ir para o ar, tem que ver se o código é seguro. Por exemplo, a nível de servidor, você tem que instalar um antivírus. Meu, aí é uma gama, vai longe isso. Né? Então, realmente, tem que fazer análise. Não sei se respondi a sua pergunta, mas acho que seria isso daí. Ah, tá. Então, Fabiana, pode falar um pouquinho sobre certificados? Você fala certificados digitais ou certificação, tipo, profissional tem que ser autorizado a fazer alguma coisa? Eu não entendi. Tá. Então, Aldoberto, qual a sua opinião sobre o CAPTCHA no cadastro de cliente sobre loja virtual? Então, falando a respeito de CAPTCHA, o CAPTCHA, a intenção do CAPTCHA é o seguinte, por exemplo, tem formulários que as pessoas podem... Ah, ok, Fabiana, depois eu vou responder. Respondendo a pergunta do Adalberto sobre CAPTCHA. O que acontece? O CAPTCHA ele é mitigatório, né? Ele não resolve. Por exemplo, você tem um formulário e lá no formulário você tem assim, telefone. Aí o telefone você pode escrever Mauro Risonho. Putz, meu, telefone Mauro Risonho. Então, o que está errado aí? Você não sanatizou aquele campo, ou seja, você não falou assim, aquele campo é um telefone? Ele tem a máscara de um telefone? Telefone, até onde eu sei, pelo menos no Brasil, não vai letras. Então, o Mauro já não poderia escrever, né? Então, o que acontece que você faz com o CAPTCHA? Pelo menos a ideia do CAPTCHA é mitigar que venha crawlers do mal, né? Ou seja, programas que indexam, ou botnets, ou malwares, ou programas que são maliciosos na internet e vai lá e preenche os dados com dados falsos. Ou tenta quebrar a sua aplicação e, como diz, tentar invadir a sua aplicação pelo formulário. Então, quando você usa o CAPTCHA, você está tentando mitigar isso. Mas tem o problema do CAPTCHA, tem dois problemas, né? Primeiro, dependendo do CAPTCHA, dá para quebrar ele, mesmo com CAPTCHA. Porque se a palavra não for muito ofuscada, não tiver uma lógica humana, porque o CAPTCHA ele foi feito para seres humanos, né? Não é para um robô. O robô ele não entende o CAPTCHA. Se você colocar, por exemplo, dois CAPTCHAs assim, um quadrado vermelho, um quadrado com outra cor, é igual qual cor, você tem que ter um pensamento lógico em cima disso. Então esse CAPTCHA ele é bom. Mas será que um ser humano consegue interpretar isso para passar e preencher o formulário? Não sei, né? Às vezes tem aquelas letras tortas do CAPTCHA. Se a letra for muito torta, o que acontece? Você evita de um robozinho ir lá e preencher. E evita de um outro robô ir lá e tentar quebrar, tentar chutar. Será que essa letra aqui é A ou será que é número 2? Tem robozinhos também que quebra, dependendo do CAPTCHA, se ele for fraquinho. Então o que acontece? É legal isso, mas tem que pensar melhor sobre isso. O que eu ouvi falar sobre o CAPTCHA tem um tal de NuCAPTCHA. Esse daí ele é ótimo, por enquanto, porque nada é impossível. Ele é ótimo para resolver esse problema de robozinhos preencher do mal, preencher esse formulário. E um ser humano, ele entender por quê? Porque ele escreve letras e as letras ficam dançando para lá e para cá. Ele não entorta as letras. Então chama NuCAPTCHA. Esse daí é ótimo, assim. Por quê? Porque quando você coloca CAPTCHA, as pessoas assim, nossa, que porcaria, tem que digitar isso, sabe? Então você pode perder a audiência, né? Tipo, a pessoa abandonar o formulário e ir embora. Então, se você procurar um CAPTCHA mais agradável, porque preencher uma coisa já não é agradável por sinal, né? A não ser que a pessoa esteja predisposta. Eu acho que o NuCAPTCHA ele resolve melhor para você. Ok? Não sei se responde essa pergunta, mas é isso aí. Fabiana, sobre os certificados digitais, né? Então, os certificados digitais eles são bem legais mesmo, porque provam autenticidade, né? A única coisa tipo assim, eles trabalham meio casados, né? Tipo com SSL junto. Aí tem que ver o lance da criptografia.
e o jeito que manipula isso. Por quê? Porque se de repente você pega um certificado digital, você coloca no site, né? Aí você tem um webmaster, uma pessoa não estou falando mal deles, tá? Eu estou dizendo assim, uma pessoa que não sabe manipular certificado. Aí você não sabe fazer isso. Você manda por e-mail certificado, se alguém invadir seu e-mail, ele pega seu certificado e aí ele faz de conta que é você. E aí, para provar sua autenticidade na internet é complicado. Mas eu acho assim, ele está mais focado em autenticidade, tá? Será que seu site é seu site? Será que é como se fosse cartório, né? Vamos dizer assim, será que esse documento aqui prova que essa casa é minha? Né? Pode vir alguém lá, pegar um certificado, falsificar e se apoderar da casa. Mas aí tem o quê? Um cartório falando, não, esse documento aqui ele é falso, por quê? Porque a pessoa tal veio aqui com o certificado de verdade e provamos por A mais B que ele é o dono e ninguém pode se apossar desse lugar. Então, eu acho que usa sim, junto com o SSL, que é muito bom. Caramba, que perguntinha. Então, mas gostei. Comentei que tem recebido sequência de uns 100 pedidos em sequência, 100 sessões a cada segundo. Isso pode ser um ataque? Será que só pode fazer o site cair? O IP do atacante é sempre o mesmo e aponta apenas para o site da Amazon. Site em ASP clássico. Então, aí que tá, né? Putz, meu, você fez um monte de pergunta, mas legal, gostei. O que acontece? ASP clássico, eu já vi gente usar. Mas o negócio é o seguinte, tipo, dá para trabalhar com segurança? Depende, mas eu não recomendo. Se você pegar um carro, você faria uma viagem daqui até em Manaus com o Opala 77? Não sei. Eu não. Ou não sei. Depende de como está esse Opala, né? Se ele está reformado, tal, beleza. Mas isso é na vida real. Mas tipo, na vida virtual, geralmente quando as coisas são antigas, legado, é a tendência de ter mais vulnerabilidade. Por quê? Porque e ser mais inseguro. Por quê? Porque está mais conhecido, né? Ou seja, estamos no ano de 2013, quando estamos fazendo essa palestra aqui, falando para as futuras gerações. Aí o que acontece? Você não sabe de algumas vulnerabilidades ainda, às vezes até o fabricante não sabe, e a gente vai identificando conforme demanda. Agora o ASP clássico, eu não lembro quando foi lançado de cabeça, mas vamos imaginar que fosse há 10 anos atrás. Atacantes que batem o olho numa coisa de 10 anos atrás, e já tem uma herança de conhecimento de 10 anos, perante uma herança de conhecimento que não tem nem 6 meses, por exemplo. Então o que acontece? Qual que é o vetor de ataque? É muito maior uma coisa antiga do que uma coisa nova. Só que eu já vi coisas antigas também muito seguras, com melhores práticas, e tá relativamente seguro, mas o risco é muito grande. Então, assim, eu não recomendo muito, não. Acho que você deveria trocar de tecnologia, melhorar a tecnologia. Afinal de contas, a tecnologia só vai para frente, ela não vai para trás. Mas antes de você fazer essa mudança, cria um ambiente, a gente chama de ambiente de homologação e desenvolvimento. Geralmente o pessoal codifica muito no site, né? Ah, não, estou fazendo um site, contrata o webmaster e tal, faz no site mesmo. Lança no ar, não testa tudo, não faz qualidade e ambiente de segurança, não faz segurança, né? O que acontece? Os caras lá, pau, já invade. Quando você compra um ambiente de homologação, o que é um ambiente de homologação? Se você tem um site assim, www, sei lá, xyz.com, às vezes o cara tem um site assim, homolog.xyz.com. É o site que vai para os seus clientes? Não, é um site para o pessoal que... e depois tem o dev, né? dev.xyz.com. Então, o dev.xyz.com é o ambiente que a gente... Isso daí é o ambiente clássico, né, de desenvolvimento. É um ambiente que os desenvolvedores vão criar as coisas. Então, eles vão lá testar, vai quebrar, vai trincar, vai funcionar, vai tudo. Depois, eles vão passar por alguém, que pode ser um administrador, ou uma pessoa de QA, ou qualquer pessoa importante, e falar assim, vamos testar se ele aguenta bastante, se ele aceita um DDoS, vamos testar se tem segurança, vamos testar? Coloca na homologação, faz o teste. Aí quando coloca na homologação, para de desenvolver, né? Aí, em cima da homologação, mas continua desenvolvendo no desenvolvimento. Aí, depois que passou por esse processo, aí vai para a produção, ou seja, o site fica no ar. Mas aí, pô, custa caro para fazer isso? Tá bom, custa caro. E seu site fora do ar? Quanto custa? Sua imagem, sua invasão, a invasão do seu site, as vulnerabilidades, né? É o que eu falei. Já pensou se as equipes que fazem carro, aviões, entre outros, não estou falando mal deles, mas já pensou se eles, quando eles tiveram a ideia, puxa, vamos fazer um carro? Vamos. Começa a criar. Já coloca para vender. Na primeira curva, tem certeza que ia capotar, pegar fogo, alguém ia perder a cabeça guilhotinado. Então, o que acontece?
Quando você tem esse ambiente, parece ser mais caro, né? Mas não é. É mais barato, porque você está evitando o problema, né? Agora, falando sobre se é seguro, eu falei, já matei isso aí, acho, tal. O cara aponta para a Amazon, 100 sessões a cada segundo. Aparentemente pode ser duas coisas. Ou a aplicação tem um mau comportamento, aí vocês vão ter que analisar. Ou a operação tem mau comportamento, ou pode ser um ataque. Tem que ver. Isso daí é uma coisa que não dá para falar de bate-pronto, tá? Mas é isso aí. Alguém vai ter mais alguma pergunta? Ok. Pessoal, infelizmente por causa do tempo, não deu tempo de responder aí todas as perguntas. Tinha bastante gente perguntando de valores. Eu vou liberar de novo aqui o e-mail do site blindado para quem quiser saber sobre os valores dos planos. Quem é lojista Fast Commerce tem uma negociação diferenciada, só avisar no e-mail do comercial do site blindado. Lembrando que a gente gravou a palestra inteira, semana que vem a gente divulga no blog. E eu queria agradecer a presença do Mauro e da Patrícia pela palestra. Foi muito legal, o pessoal ficou bem interessado mesmo, manteve a audiência aí, apesar do tempo. Obrigada, pessoal. Oi, pessoal, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Eu vi que tem bastante gente aqui nas redes sociais também. Para quem ainda não segue, tem nosso Facebook, nosso Twitter, que é @siteblindado. Queria agradecer a presença de vocês, tanto aqui quanto nas redes sociais, interagindo com a gente. E todas as perguntas com relação ao tema da palestra, vocês podem encaminhar para o Mauro, naquele e-mail que ele já deixou em contato, que é o mauro.risonho@siteblindado.com. E todas as questões, que eu vi que tem bastante também do pessoal querendo entender mais sobre os produtos, pode enviar diretamente para o comercial@siteblindado.com.br. Eu também fico à disposição, se alguém quiser alguma dúvida também sobre como os produtos afetam na questão de marketing do site de vocês podem enviar um e-mail para marketing@siteblindado.com.br ou para o meu pessoal, patricia.valenca@siteblindado.com.br. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. O Mauro vai só fazer um encerramento aqui final. Então, pessoal, mais uma vez, todos nós já falamos muito obrigado. De coração mesmo, foi muito legal essa palestra tal. Eu vi aqui, só está aumentando as perguntas, poxa vida, é muito legal isso mesmo. E nós somos uma equipe, estamos à disposição para ajudar vocês. E, puxa, eu falo bastante e tal, mas é bem interessante. Vi que tem perguntas muito legais tal. Estou muito curioso para as outras 100 e alguma perguntas, que está crescendo, não está parando. Mas tá aí os contatos. Tem também o perfil do LinkedIn, porque também tem algumas outras coisas que eu agrego lá também. E se vocês tiverem alguma coisa no focal técnico, e técnico com visão de negócios, técnico com visão de gestão, porque assim, eu sou um cara bastante técnico, tive uma carreira técnica, mas como eu tive, graças a Deus, experiência com outras empresas e tal, eu absorvi muito a parte de gestão também, e eu consigo colocar o pé um pouco na gestão, um pezinho no mundo da gestão, um pezinho no mundo técnico. Então, essa palestra foi mais na visão mais gestão, com um pouquinho de técnico, mas qualquer dúvida, qualquer situação que eu puder ajudar e nossa equipe puder ajudar, a gente agradece e agradeço o tempo de vocês, a disponibilidade de estar me ouvindo, porque eu falo bastante, e de todo mundo que está aqui, né? Mas é isso aí, a gente se vê por aí. Legal. Até mais, gente. Até mais, pessoal.